Nossa história de hoje começa em meio a uma cidade completamente devastada, onde um homem se apresenta como Yi Tianxing. Segurando uma corrente, ele conta que é um sobrevivente do Armagedon. Ele cerrava os dentes enquanto gritava, pedindo que Xian segure firme. Na outra ponta da corrente, suspensa sobre um precipício, estava uma garota de rosa que o chamava de irmão. Tianxing diz que o motivo para ele estar vivo depois disso tudo é que, 3 dias antes do Armagedon começar, ele renasceu. Mas uma coisa que ele não esperava é que esse mundo fosse acabar de uma forma tão merda como essa. Ainda segurando sua irmã pelas correntes, ele percebe que, de um grande buraco negro no céu, surgiram várias mãos estranhas, que rapidamente vieram na direção de sua irmã, a segurando e levando-a para longe. Em choque, ele gritava pela sua irmã que estava sendo levada à força por aquilo. Porém, as mãos que levaram sua irmã pareciam apenas estar começando, e, vendo as mãos voltando, Yi Tianxing não tinha outra coisa estampada em sua cara que não fosse surpresa. No fim, a cidade que já estava em ruínas agora tinha suas poucas estruturas restantes reduzidas a escombros. Voltando um pouco no tempo, Yi Tianxing conta que antes de renascer ele muitas vezes foi taxado como esquisito. Isso porque ele podia ver coisas que as outras pessoas não podiam, e nem mesmo seus pais suportaram suas condições especiais e, por medo, o abandonaram. Mas as coisas mudaram quando sua irmã e seus pais adotivos apareceram, e foi naquela época que ele pôde reconhecer o calor de uma família. Mas, depois que seus pais adotivos morreram, tomar conta de Xian se tornou seu único objetivo. Porém, alguns anos mais tarde, seus poderes receberam algumas mudanças, amadurecendo para uma nova forma. Com isso, ele até mesmo começou um negócio como feiticeiro Jujutsu, ao ponto de ficar famoso como um caçador de ghouls. Ele nunca questionou a existência do sobrenatural e, de certa forma, ele até mesmo ansiava por enfrentá-los. Mas ele não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Naquele fatídico dia, ele percebeu um estranho feixe de luz. Vendo o estranho objeto vir em sua direção, Tianxing se perguntava se era um cometa vindo em sua direção, mas mal deu tempo de pensar qualquer coisa quando ele finalmente foi atingido por aquilo e arremessado para longe. Depois daquilo, ele até mesmo pensou que fosse morrer. Porém, inacreditavelmente, ele acordou 3 dias antes do Armagedon. Na sua situação, ele estava pensativo, pois em suas condições ele sabia exatamente o que aconteceria nos próximos 3 dias, onde ghouls, demônios, insetos e mortos-vivos vão cercar seu planeta, trazendo a ira do inferno sobre todos eles, o que irá aniquilar a população do planeta em menos de 24 horas. Parando para pensar, ele percebe que as chances de sua querida irmã Xian sobreviver a essa catástrofe são quase zero, e se pergunta se realmente teria que combater o Armagedon. Mas, vendo a imagem de sua irmã estampada no celular, Yi Tianxing vai em pensamento. Com um olhar sério, ele diz que o Armagedon ainda não começou, e diz que se Deus quis dar-lhe uma segunda chance, então dessa vez ele com certeza vai proteger sua irmã. E grita, dizendo que se o céu cair sobre eles, então ele o erguerá, pois 3 dias são mais do que o suficiente. Sentado, ele reflete que, ao olhar para seu passado, antes de renascer, ele era realmente ingênuo. E pensa que se ao menos eles puderem sobreviver, então o Armagedon não deve ser problema para eles. Enquanto ele meditava, ele percebe uma mudança em seu corpo e um boom de energia ocorre. Logo após isso, ele surge num lugar onde uma luz ofuscante brilhava sobre sua cabeça. Surpreso, Yi Tianxing vê que aquela coisa estava em sua consciência, e se pergunta o que seria isso. Ele percebe que era algo familiar, até que percebe que esse era o tal cometa de antes, mas achou que isso está mais para uma esfera do dragão. Estranhamente, um enorme dragão dourado surge dela. Ao se manifestar, o dragão dourado ruge ferozmente na direção de Yi Tianxing, que não podia fazer nada a não ser tentar se proteger. Mas de nada adiantou, pois o gigantesco dragão dourado começa a cair sobre ele, se tornando um enorme feixe de luz que fazia Yi Tianxing gritar de dor. Ainda em choque, ele gritava, quando de repente o ambiente à sua volta começou a mudar, e enfim ele percebe que está de volta em seu quarto, sem nem mesmo um arranhão. Ainda em choque, ele pensava que tinha uma esfera estranha na sua cabeça, porém, ele decide ignorar isso por hora e se focar no que realmente importa no momento. Ele fazia uma ligação,
e podemos ver que do outro lado da linha estava sua irmã, que até pergunta o que ele queria ou se tinha algum problema. Mas Yi Tianxing diz rápido para Ziyan que não importa o que ela estiver fazendo agora, pois ela apenas deve vir para sua casa imediatamente. Minutos depois, várias pessoas como amigos e conhecidos de Yi Tianxing começam a receber suas ligações, onde ele diz que não queria incomodá-los, mas ainda assim chama todos para um encontro urgente para discutir algo com eles. Horas mais tarde, podemos ver várias pessoas chegando no que parece ser uma estranha redoma de concreto. Tianxing toma a frente e diz que, como falou antes por telefone, ele chamou aqui pois precisa discutir algo extremamente importante com eles. Um cara moreno diz que ele não precisava de tanta cortesia, já que ele vinha os ajudando nos últimos anos, e diz que farão o possível para ajudar. Apresentando o lugar, Tianxing diz que então vai ir direto ao ponto. Nesse exato momento, um homem loiro se aproxima e diz que os pedidos de suprimentos tinham acabado de ser feitos e chegariam hoje à noite. Tianxing agradece pela ajuda. Mas o loiro não é idiota e pergunta qual seria a finalidade desse bunker. Tianxing diz que o comprou muito tempo atrás, e até pensou que não seria útil para nada. Mas as coisas mudaram. Tianxing então pede que todos eles fiquem aqui com ele no bunker pelos próximos dias, e manda que também tragam seus familiares junto deles. E dá a dica de que precisará de muitas pessoas para as coisas que ele modificou. E com isso, todos se viram surpresos na direção de onde vinha o barulho, e da parte interna do bunker várias empilhadeiras começam a sair de forma enfileirada. Horas mais tarde, podemos ver uma garota correndo a toda velocidade por entre as máquinas trabalhando. Essa garota é a linda irmã de Yi Tianxing, Ziyan, que corre gritando, perguntando onde está seu irmão. Ouvindo a gritaria de sua irmã, Tianxing percebe que ela finalmente chegou, e feliz da vida ele se vira na direção dela, chamando-a por seu nome. Mas, diferente do que ele esperava, sua irmã o pega pelos braços, sacudindo como um chocalho, perguntando o que aconteceu com ele, se ele por acaso estava doente ou machucado, ou mesmo se ele tinha se encontrado com um fantasma enquanto caçava ghouls, e pergunta o motivo dele se encontrarem em um lugar como esse. Depois de ser agitado como um todinho, Tianxing ergue seu braço, pedindo arrego, enquanto fala que estava bem e que não havia nada para se preocupar. Ziyan, então, aproveita o momento para apresentar sua melhor amiga que veio junto dela, Tang Ziton. Ziyan aproveita para também apresentar seu irmão à sua amiga, e Tianxing já coloca as duas para trabalhar, pedindo que ajudem a instalar as placas de anti-explosão. Ouvindo isso, sua irmã fica preocupada com o que ele estava pretendendo fazer e pergunta como ele conseguiu tantos materiais de uma vez, questionando se ele gastou todo o seu dinheiro com isso. Isso a deixa um pouco nervosa, se perguntando se seu irmão não pretendia conseguir uma esposa, mas Tianxing diz que isso não é importante no momento. Fazendo carinho na cabeça dela, Tianxing diz que se trata de uma história estranha e ele não tem certeza se ela vai acreditar ou não. Antes de começar a contar os fatos, eles descem por uma enorme escadaria que leva a um grande buraco. Chegando lá embaixo, era possível ver uma enorme quantidade de armas armazenadas, um verdadeiro arsenal. Com uma cara sombria, Tianxing diz que foi sortudo o suficiente para conhecer alguns bons amigos durante seu tempo como caçador de ghouls, e agora ele tinha feito tudo ao seu alcance para conseguir esses suprimentos. Sua irmã, preocupada, diz que ainda estava tendo dificuldades para aceitar tudo isso, mas ainda assim ela confiava no que seu irmão estava dizendo. Ela se lembra que, desde que sua mãe e pai morreram, foi Tianxing quem veio cuidando dela esse tempo todo, e durante todos esses anos ele nunca tinha mentido para ela. E Tianxing diz que ela não precisava se preocupar, pois ele vai protegê-la. Horas mais tarde, Tianxing estava meditando e pensando que sua habilidade inata é uma verdadeira bênção, sendo uma verdadeira forma de se comunicar com os céus e a terra. Todos esses anos de luta o permitiram moldar suas habilidades fantasmagóricas em correntes que podem prender e destruir ghouls. Nesses últimos dias, ele veio tentando aprimorar as correntes fantasmagóricas, mas, mesmo com muito foco, o progresso ainda se mostra muito lento. Entretanto, ele ainda conta com uma técnica antiga de meditação, uma forma de limpeza espiritual que Tianxing pretende usar para melhorar seus olhos fantasmagóricos. Essa técnica é chamada de o feitiço dos dragões celestiais. Essa técnica consiste em 4 estágios, sendo eles o reino da misticidade, o reino do desespero,
o reino da sobrevivência e o reino das faces. E vemos que, no momento, seus poderes são limitados, então só o reino da misticidade poderia ajudá-lo a avançar. Assim que alcançar esse reino, ele pode estimular seus olhos fantasmagóricos para obter algo que antes ele apenas podia sonhar, uma forma de aprimorar sua habilidade 10 vezes mais rápido do que seu progresso anterior. Um tempo se passa e estamos agora no último dia antes do Armagedon, mais precisamente 1 minuto antes de tudo desmoronar. A contagem regressiva se inicia e todos os amigos e os familiares de Tianxing já estavam seguros em seu bunker. Contando 20 segundos, todos lá dentro olhavam para fora, apreensivos, esperando pelo que iria acontecer. Perto de uma das hélices usadas na ventilação, Tianxing encarava a cidade do lado de fora. A contagem então começa, 5, 4, 3, 2, 1 com o contador finalmente chegando a 0. Podemos ver que as pessoas já percebiam as mudanças, e um homem no meio da cidade estava no epicentro dos eventos, onde uma quantidade colossal de monstros caía de uma enorme fenda no céu, vindo em sua direção. Com o fim de tudo se iniciando, vemos que vários dos monstros voavam na direção do bunker. E, em frente a todos, Tianxing diz que era hora de todos se prepararem para o verdadeiro Armagedon. Com o início do Armagedon, os demônios começam a descer sobre a terra. Em desespero, as pessoas olham para o céu, se perguntando por que os céus estavam se abrindo, mas aqueles mais atentos estavam preocupados com o que eram aquelas coisas vindo em sua direção. Quando finalmente começaram a chegar perto, as criaturas demoníacas começaram a devastar tudo em volta, levando vários prédios ao chão. Mas a cidade ser destruída era o menor dos problemas para eles agora, pois no fim as pessoas também se tornaram alvos desses monstros, e todos gritavam em desespero, implorando por suas vidas. Enquanto isso, no bunker, Zinha estava surpresa que a previsão de seu irmão realmente estava certa, pois era mesmo o fim do mundo. Os demônios agora caminhavam sobre a terra como se fossem os verdadeiros donos dela, e a cada segundo eles se aproximavam mais do bunker de Tianxing. As pessoas, ainda em choque, olhavam para tudo aquilo completamente incrédulas, ainda sem acreditar que era verdade. Porém, com essas criaturas batendo seus corpos contra as paredes do bunker, fica meio difícil não acreditar. Uma barricada improvisada foi criada na entrada onde os monstros estavam batendo, mas ainda assim estava se mostrando pouco eficaz para segurá-los, e todos já queriam fugir dos monstros. Vendo que as coisas iam começar a esquentar, Tianxing manda sua irmã procurar um lugar seguro para se esconder. Ela tenta negar, mas Tianxing continua insistindo. Ele então toma a frente e começa a subir as escadas, pedindo que um grupo suba para poder ajudá-lo, enquanto os outros deveriam voltar para a área interna do bunker. Já do lado de fora, podemos ver que as coisas estão tomando proporções absurdas, com uma verdadeira enchente de monstros na porta deles. Mas Tianxing ainda não desistiu e, com sua parafal em mão, ele vai à luta. Acompanhando, um grande grupo de pessoas aponta seus rifles na direção dos monstros, e, ao sinal de Tianxing, todas as armas começam a disparar uma salva de tiros nas criaturas. Parece que dessa vez os monstros encontraram oponentes à altura, pois estavam virando verdadeiros alvos de tiro. O tiroteio seguiu por cerca de 1 hora ou mais, mas no fim eles conseguiram proteger o bunker com sucesso. Com a cuca da arma fumegante, Tianxing escutava as outras pessoas discutindo que conseguiram acabar com os monstros. Algumas pessoas estavam felizes por sobreviver, mas um dos homens disse que eles não só sobreviveram como também não sofreram sequer uma única baixa. E com todo esse poder de fogo, essa base é praticamente impenetrável. Descendo junto dos soldados, Tianxing diz que por hora eles conseguiram bloquear o ataque das criaturas, mas avisa que eles nunca devem baixar a guarda. E alerta que todos terão que se esconder no bunker durante bom tempo, e avisa que a base tem suprimentos suficientes para todos por pelo menos 1 ano. Assim que o desastre chegar ao fim, eles poderiam se estabelecer aqui permanentemente. Enquanto Tianxing discursava, as criaturas aéreas conseguem penetrar a parte superior do bunker. Olhando para trás, ele percebe que eles já estavam dentro do bunker, e já era tarde demais para fazer algo. Vendo as criaturas se aproximando, a multidão entra em desespero e começa a correr de volta para um lugar seguro. Vendo que sua irmã ainda está perto, ele manda Xian correr dali e se esconder. Em resposta,
todos os soldados começam a disparar na direção das criaturas. Porém, esses morcegos gigantes se mostram mais difíceis de acertar do que o esperado, mas as coisas ainda estavam apenas no começo. No buraco feito pelos morcegos, estava outro ainda maior, que ruge ferozmente enquanto parte para cima na direção de Tianxing. Por reflexo, Tianxing consegue desviar do ataque aéreo, mas o morcego aproveita essa abertura para correr atrás das garotas que estavam fugindo. Ele se aproxima delas rapidamente, enquanto elas tentavam fugir a toda velocidade. Mas Tianxing vê que, se as coisas continuarem assim, não vai demorar muito para elas virarem jantar de morcego, e sem muitas escolhas, ele tem que usar suas habilidades ali mesmo, chamando por suas correntes fantasmagóricas que prendem o grande morcego. Tianxing explica que seus olhos fantasmagóricos podem materializar seus pensamentos na forma de correntes, e ao serem liberadas, elas drenam a existência desses monstros e os mandam direto para o submundo. Com as correntes prendendo o grande morcego, sua vida aos poucos começa a se esvair. Porém, mesmo sendo salvas, as pessoas próximas ainda estavam em choque por Tianxing ter manifestado correntes do nada, fazendo eles se perguntarem se ele era um monstro se passando por uma pessoa. Puxando o morcego gigante, ele o finaliza, mandando-o ir para o inferno de uma vez. Ele então corre na direção de sua irmã, que estava inconsciente. No fundo, as pessoas estavam discutindo se ele realmente era um monstro, mas o loiro entra na frente e tenta acalmar as pessoas ao dizer que o mestre Li, na verdade, é um dos poucos sobrenaturais de seu mundo, e por isso eles não tinham que se preocupar. O soldado confirma, dizendo que essas correntes que ele usou nada mais são do que talismãs. Mas mesmo que as pessoas ouvissem isso dos homens de maior patente no bunker, o monstro morto no chão provava que ainda tinha alguma verdade no que eles diziam. Enquanto os outros soldados cuidavam dos morcegos restantes, Yi Tianxing manda que eles se apressem para tapar o buraco. Depois de mais um morcego abatido, uma estranha luz brilhante começa a sair da boca dele. Vendo a estranha pérola flutuante, Tianxing diz que não esperava que um morcego pudesse produzir uma dessas. Ziyan pergunta a seu irmão se ele sabia o que era isso, e ele diz que é claro que sabia, pois essa é uma pérola espiritual. Mostrando a estranha bolinha brilhante em sua mão, Tianxing deixou todos curiosos com o que seria uma pérola espiritual. Tianxing explica que uma pérola espiritual é um símbolo de um ato de fé, uma crença na pureza espiritual, ou seja, uma pérola de devoção espiritual. Essa tal devoção espiritual é o que lhes permite separar o bem do mal e, conta que, durante seu tempo caçando ghouls, ele costumava purificar espíritos demoníacos. Esses seres eram produtos de ódio e raiva. Além de matar muitos deles, ele também aprisionou muitos permanentemente, e fez isso ao mesmo tempo em que cultivava os mesmos poderes, o que fez ele ser capaz de usar as correntes fantasmagóricas que todos viram ainda há pouco. Durante esse processo, você pode ganhar pérolas espirituais, mas ainda assim elas são muito raras. Essas pérolas podem impulsionar a cultivação de quem as usar, pois aprimoram seus poderes. Ouvindo a explicação detalhada, todos percebem o quão incríveis estas pérolas podem ser. Com um olhar cheio de expectativas, Tianxing segurava a pequena pérola em suas mãos. Já em outro lugar, podemos vê-lo meditando novamente, pensando que seu progresso foi lento quando tentou se comunicar com o submundo tendo apenas algumas poucas pérolas espirituais que conseguiu. Mas agora que a técnica do feitiço dos dragões celestiais se ativou por conta própria, talvez seja possível obter mais pérolas espirituais do que antes, sem contar que o progresso agora pode disparar. Ziyan chama a atenção de Tianxing para ver o que estava acontecendo mais à frente. Inesperadamente, outras pérolas começam a surgir dos corpos dos morcegos mortos. O soldado, surpreso, pergunta se essas eram as pérolas espirituais que o líder Yi tinha mencionado. Se aproximando dos corpos, Tianxing pensava que era algo inacreditável, se perguntando quão comuns essas coisas são entre essas criaturas. Com os braços cheios de pérolas, ele diz que isso é inacreditável. Vendo essa quantidade, Tianxing percebe que, além de pérolas espirituais, podem também haver técnicas ou feitiços místicos, como o feitiço do dragão celestial. Ele pensa que, se esse for o caso, esse desastre na verdade pode se tratar de outra coisa e engole uma das pérolas. Assistindo a essa cena meio nojenta, as meninas se afastam com nojo, e Ziyan pergunta se seu irmão estava mesmo comendo aquilo.
Tianxing tenta correr para explicar o mal-entendido, pois engolir essas pérolas é o melhor jeito de reter o potencial de impulsionamento do cultivo, mas elas ainda acham nojento. Depois de chegar até elas, Tianxing pega Zian pelo braço e, com um tom sério, diz que tomou uma decisão: vai sair para matar mais monstros e conseguir mais pérolas espirituais. Essa notícia chocante a atinge como um raio, pois afinal de contas era loucura. Gritando para todos ouvirem, ela pergunta se ele estava planejando se matar desse jeito. O pessoal em volta o aconselha, pois isso é muito arriscado. Mas Tianxing chama a atenção de todos para si e diz que agora eles estão vivendo em um mundo apocalíptico, e tudo lá fora pode já estar destruído. Erguendo uma das pérolas, ele diz que eles precisam sobreviver, mas ainda pode haver uma esperança para eles. Ele acredita que hajam muitos tesouros místicos espalhados por aí, e quanto mais eles coletarem, mais oportunidades irão se abrir para eles nesse mundo. E diz que eles estão na vantagem quanto a isso, já que seus olhos fantasmagóricos podem reconhecer esses tais tesouros. Caso eles tenham agora a ousadia de se aventurar, talvez possam decidir seu próprio destino. Horas mais tarde, já podemos ver Tianxing andando pela cidade toda devastada, com corpos de pessoas e monstros por toda parte. Só de chegar perto do que era a antiga área urbana, dava para sentir um cheiro insuportável de sangue. Andando sem rumo, ele pensa que agora, durante a noite, as criaturas devem estar dormindo. Mas seus pensamentos se mostram totalmente errados quando escuta o som de algo se aproximando. Para sua surpresa, o que acabou de aparecer é o Barão Nashor, e Tianxing diz que isso é perfeito, pois pensava que eles estivessem dormindo a essa hora. Uma batalha então começa, com o Barão fazendo seu primeiro ataque com uma mordida, mas no fim acaba errando. Porém, o que Tianxing não esperava é que, assim que o primeiro ataque foi feito, o segundo viria em sequência. Com um golpe de sua espada, ele faz um corte de cima a baixo no Barão, garantindo o abate. Com a criatura morta, mais uma das pérolas espirituais aparece, só que dessa vez na cor vermelha. Ela ser dessa cor era uma verdadeira surpresa para Tianxing, pois nunca viu uma dessa em toda a sua vida. Por seu descuido, ele não percebeu alguém se aproximando. E essa pessoa diz que ele é bem sortudo por conseguir uma pérola espiritual vermelha. Tianxing rapidamente pega sua pérola e se vira na direção da voz, perguntando quem ela é. A garota se apresenta como Shen Shuerou, uma sobrenatural assim como ele. Tianxing, meio desconfiado, pensa que nunca tinha ouvido falar de mais pessoas como ele, e já vai logo perguntando quais as habilidades dela. Na maior tranquilidade, Shen Shuerou aponta o dedo com um brilho verde e diz que tem poderes de cura, e já demonstra suas habilidades na mão de Tianxing, que fica surpreso por ela realmente possuir habilidades de cura. Ele então percebe que Shuerou parece ter bastante conhecimento sobre as pérolas espirituais e questiona o porquê desta ser vermelha. Shuerou começa sua explicação dizendo que normalmente os espíritos malignos se condensam em pérolas brancas, mas com a rápida mudança do mundo, as criaturas tiveram uma explosão no aumento de seus números, e agora mesmo que mínima, algumas pérolas espirituais podem se tornar vermelhas. Diferente das pérolas espirituais comuns, essas não podem ajudar a melhorar suas habilidades, mas podem ser refinadas em equipamentos raros e itens exóticos. Entendendo a explicação, Tianxing diz que esse item é realmente especial e percebe que Shuerou parece saber muita coisa. Mas ela diz que só sabe algumas poucas coisas e conta que, no dia do Armagedon, um raio de luz veio em sua direção e bombardeou sua casa. A luz veio acompanhada de um livro feito de jade branco, sendo uma rica fonte de conhecimento relacionado a tudo sobre esse evento. E o que ela contou agora estava escrito em uma das páginas desse livro. Apontando o livro, ela pede que Tianxing o pegue e conta que a primeira vez que eles se viram foi quando ele salvou sua escola da aparição de Ghouls. Ele matou muitos deles que estavam se escondendo em sua escola e diz que isso deve ser mais útil nas mãos dele. Aproveita para dizer que possui habilidades de cura, mas suas habilidades de combate deixam a desejar, e por isso pede que a deixe se juntar a ele. Tianxing aceita de imediato, pois num mundo como esse, trabalhar juntos era o único meio de sobreviver. E diz que, de agora em diante, eles estão juntos nessa. Depois de abrir o livro, ele percebe que não parecia haver nada escrito nele, mas assim que ele termina sua frase, um enorme feixe de luz se levanta aos céus,
com uma mensagem que dizia que esse mundo atingiu seu limite, o limite de conter toda a ignorância, crueldade e desejos obsessivos dentro de si. Ultrapassar esse limite é o mesmo que liberar toda a ganância e obsessão dos seres, sejam vivos ou mortos. Diversos avisos foram dados a este mundo, mas ele preferiu envolver a si mesmo em um manto de cegueira, e esse será o início de uma era de morte e destruição para alguns, e uma de prosperidade e harmonia para outros. Esse é o primeiro dia do Armagedon. Tianxing segue caminhando com Xuerou, onde ela pergunta se Tianxing também sai por aí porque estava tentando encontrar tesouros, e ele diz que era isso mesmo, estava buscando itens como esse livro dos céus sem palavras. Os itens que eles podem conseguir usando seus poderes podem ajudá-los em uma circunstância infernal. Xuerou conta que, além dele e de alguns monstros, ela não viu nada demais essa noite. Tianxing diz que isso já era esperado, mas ainda assim eles não devem ser precipitados, e diz que sente algo diferente por perto, podendo ser até mesmo que um tesouro esteja nas proximidades. Uma explosão acontece próximo a eles, e Tianxing se surpreende e se questiona o que pode ser aquilo. Xuerou pergunta como pode ajudar, e Tianxing a manda monitorar os arredores e ficar de olho em qualquer coisa suspeita, e pede que ela venha falar se encontrar algo. Saindo, Xuerou diz que tudo bem, e pede para Tianxing tomar cuidado para onde está indo, e ele diz o mesmo. Enquanto isso, em outro lugar, podemos ver que uma feroz batalha está acontecendo entre os monstros. Enquanto a batalha acontecia entre os monstros, Tianxing estava se esgueirando atrás dos escombros, e olhando para um estranho brilho no chão, percebe que esse é o tesouro que ele estava sentindo com seus olhos fantasmagóricos. Percebe que, se aquela besta com cara de lobo está segurando os goblins, essa é a chance perfeita de conseguir roubar esse tesouro. Com movimentos ágeis, ele tenta se aproximar do tesouro sem fazer barulho, enquanto pensa que, agora que começou, não dá para voltar atrás, e já coloca a pequena bolinha em sua bolsa. Quando estava prestes a sair, ele acaba por tropeçar em um dos monstros que estava quase morto, que faz um som de dor, alertando o lobinho. Ativando a presa da fera, ele corta todos os goblins em seu caminho. Por causa desse ataque, o sangue de alguns monstros voa na direção de Tianxing, fazendo ele proteger seus olhos. Nesse breve momento em que ele se descuidou, o lobisomem pidão aparece bem atrás dele, pronto para tirar um pedacinho de Tianxing. Porém, diferente do que imaginávamos, o lobisomem estranho, em vez de morder, começa a soltar um grande ataque de energia de sua boca. O pobre Tianxing nem mesmo pode se esquivar e recebe o golpe diretamente, pensando que esse cachorro realmente é bem rápido. Ele não perde tempo e já tenta tomar o máximo de distância possível do lobinho. Com seu braço meio detonado, Tianxing diz que esse cara é bem rápido para alguém do seu tamanho. Com sua espada em mão, pergunta para o cachorro sarnento se ele achava mesmo que tinha ganhado dele, mas acho que Tianxing deveria ficar mais esperto com essa ultimate do lobinho. Novamente, com uma colisão de golpes, vemos que a espada de Tianxing não suportou. Vendo sua espada voar para longe, ele percebe que um único golpe não vai funcionar dessa vez. O lobisomem safado parte para cima do Tianxing com tudo mais uma vez. Só que, dessa vez, Tianxing resolve usar sua carta na manga, suas correntes fantasmagóricas, ou devo dizer correntes de Andrômeda. Agora, o cachorro bravo estava preso pelas correntes, porém ainda tentava atacar, mas Tianxing não parece que vai deixar o lobinho fazer qualquer coisa. Já pega a lança que estava em suas costas, e com um rápido movimento, ele a arremessa na direção do lobisomem acorrentado. E, como se isso já não fosse o bastante, ele também pega novamente suas espadas e vai em direção ao lobinho para finalizá-lo. Chegando próximo, ele dá um salto e vai em direção à cabeça do lobisomem com sua espada. Depois desse último ataque, o lobinho virou estampa de camiseta. Vendo a vitória esmagadora sobre a criatura, Tianxing dá um leve sorriso, mas já volta sua atenção para o item que havia roubado do lobinho mais cedo. Depois de quebrar a esfera, um cubo de aparência estranha surgiu em sua mão, uma surpresa para ele. Ele percebe um botão e, ao apertar, descobre que isso parecia se tratar de um espaço de armazenamento. Vendo esse item, ele pensa que o Armagedon trouxe mais do que apenas monstros e desastres, mas também esses tesouros fantásticos que estão além de sua compreensão.
Com a luta encerrada e os espólios verificados, Tianxing estava voltando para sua parceira quando percebe a neve caindo. Depois de andar um pouco, eles finalmente se encontram e Xuerou acena, o chamando. Imediatamente, ela percebe que Tianxing não parece estar muito bem e pergunta sobre sua situação. Mas Tianxing diz que estava tudo bem e, além disso, ele também conseguiu o que estavam procurando. Porém, Xuerou pergunta como ele pode dizer que estava bem, sangrando daquele jeito. Enquanto o momento romântico rolava dentro do prédio, eles escutam o som de uma marcha, e Xuerou se perguntava o que seria aquilo. Tianxing comenta que parecia que um grande grupo estava vindo em sua direção, e ele estava 100% certo dessa vez, pois um verdadeiro exército estava bem diante deles. Tianxing se apressa em tapar a boca de Xuerou, pedindo que ela fique em silêncio, pois aquele é o exército do submundo. Voltando ao lado de fora, podemos ver que mais uma briga por território entre os monstros estava prestes a começar. De um lado, tínhamos várias criaturas, como goblins, serpentes gigantes e alguns subdragões, e do outro lado estavam os mortos-vivos, ou melhor dizendo, o exército da morte, que rapidamente parte para o ataque. Dali para frente, foi uma verdadeira guerra entre monstros, com direito a baixas de todos os lados. Assistindo a esse massacre entre monstros acontecendo, tanto Tianxing quanto Xuerou não tinham palavras. Mas a luta do lado de fora não parecia estar perto de acabar, e a cada momento a cena se tornava ainda mais sangrenta. Olhando mais de perto, era possível ver que os monstros caídos estavam se condensando em pérolas espirituais, e Xuerou avisa que tinham muitas delas ali. Mas Tianxing diz para não apressar as coisas, pois eles podem coletar tudo isso depois que saírem. Horas mais tarde, ambos estavam fora do prédio onde se escondiam. Com uma pérola em mãos, Xuerou fala que eles estavam realmente com sorte hoje, e Tianxing concorda. Enquanto enchia sua bolsa, ele diz que, além das pérolas espirituais, tinham vários outros tesouros ali também. Depois de fazer um verdadeiro arrastão nos itens deixados pelos monstros um pouco mais cedo, estamos de volta ao bunker. Chegando à porta, Tianxing avisa sua irmã que chegou e pede que ela abra a porta. Ela já vem toda apressada para abrir o portão, e diz que estava muito preocupado pensando em como ele estava, mas Tianxing já aproveita que ela estava ali para apresentar a mais nova integrante do grupo, Shun Xuerou, e conta que ela também é uma sobrenatural com poderes de cura que o ajudou. Mais cedo, quando se machucou, Ziyi então se apresenta e agradece por Xuerou ter cuidado de seu irmão, e Xuerou diz que não foi nada, pois em tempos como esse eles deveriam se ajudar. Já na sala de reuniões, Tianxing pergunta se ficou tudo bem enquanto ele esteve fora, e Ziyan diz que nada aconteceu, eles nem mesmo avistaram um único monstro, mas o estranho mesmo é que já são 8 da manhã e o céu ainda estava escuro como a noite, e ele chegou à conclusão de que as noites ficaram maiores, e sua amiga completamente que o mais estranho ainda estava acontecendo, pois hoje mais cedo repentinamente começou a nevar, e sem os geradores e aquecedores eles já teriam congelado até a morte. Tianxing fala que também perceberam isso vindo para cá, pois estranhamente a temperatura estava baixando constantemente, e por mais que tentasse não conseguia encontrar o sol, mas quando ele estava falando o livro em sua mão começa a se folhear sozinho. E então outra mensagem aparece, dizendo que no segundo dia do Apocalipse o sol cessará seu brilho, e então deixará de existir, a luz do sol nunca mais brilhará sobre a terra novamente, e nevascas intermináveis caíram sobre a terra. Ziyan pergunta o que é esse livro, e Tianxing conta que esse é o livro dos céus sem palavras, é um item que a Xuerou encontrou, e ele contém as informações relacionadas ao Armagedon. E virando sua bolsa sobre a mesa ele diz que no caminho eles encontraram mais coisas além do livro. Lian curiosa pergunta a Tianxing o que são essas coisas, mas sua amiga pensa que isso só se parecia com joias para ela. Mas Tianxing chama a atenção para um item específico que eles encontraram. Ele então mostra um livro de capa vermelha enquanto diz que esse é um item condensado após a morte de um monstro vermelho ligeiramente grande. O livro dos céus sem palavras mostrou que esse livro vermelho é uma coleção primária de alguns feitiços, algo que até mesmo pessoas comuns podem praticar. Ele conta que nesse livro tem um método para permitir que o usuário reúna Ki de fogo básico, e com isso como base eles podem até mesmo ser capazes de aprender novos feitiços, e uma vez que eles consigam ativar os sentidos espirituais de seus corpos,
Eles irão iniciar sua jornada para se tornarem verdadeiros sobrenaturais, e com a ajuda adicional das pérolas espirituais, a velocidade de evolução de sua habilidade certamente será muito maior, fazendo elas serem capazes de sobreviver por conta própria. E vendo essa grande oportunidade em sua frente, elas ficam super animadas. Os dias começam a se passar e Tianxing percebeu que o livro dos céus sem palavras tinha registros de vários eventos bizarros do Armagedon que iriam acontecer nos próximos dias. No terceiro dia do Armagedon, um vórtice de mutação viria descansar sobre a Terra, trazendo mudanças para as plantas e árvores do mundo. E sem perder essa oportunidade, Tianxing e seu pessoal começaram a coletar madeira, e pela urgência eles nem mesmo tinham tempo para descansar, cortando as raízes que se aproximavam. Ele dá a ordem para que eles não deixem que essa coisa cresçam para dentro do bunker. O Armagedon continuou, e no quarto dia uma chuva negra de meteoros começou a cair sobre a Terra, arruinando ainda mais o que sobrou do planeta, e dessa vez o bunker não pôde escapar das adversidades do apocalipse, e começou a sofrer avarias pelas explosões. E lá dentro, controlando a multidão, Tianxing mandava todos correrem para dentro da base com seus mantimentos e água. Mais tempo então se passa e vemos que o pessoal agora parece estar do lado de fora do bunker, e vendo o estado do seu pessoal, Tianxing pensa que terá que cultivar ainda mais, caso contrário seu pessoal passará fome, mas vendo o progresso das meninas ele também estava feliz, pois elas conseguiram com sucesso traçar um caminho para seus sentidos espirituais, e pensa que se Ziyan consegue fazer isso então os outros também podem, e com isso eles talvez sejam capazes de suportar tudo isso. Chegando no infame quinto dia, o livro anuncia que hoje o multiverso surge, onde os céus serão iluminados por incontáveis estrelas de todo o universo. Depois da última mensagem deixada pelo livro dos céus sem palavras, Tianxing saiu para andar meio apreensivo, se perguntando o que aquilo quis dizer com iluminação, pois não parecia ver nada no céu. Tudo o que ele poderia pensar agora é que provavelmente ainda não estava na hora. Mas, assim que finaliza sua frase, um forte tremor é sentido abaixo de seus pés. Percebendo esse súbito terremoto, Tianxing imediatamente percebe que algo de errado não está certo no subsolo. É aí que ele escuta alguém pedindo socorro da direção do que parece ser um estacionamento. Lá dentro, vemos um grupo de pessoas que corriam desesperadamente de ratos gigantes, enquanto gritavam pedindo socorro. Porém, à medida que continuam correndo, eles perdem velocidade e os ratos começam a se aproximar cada vez mais deles. Uma mulher que estava mais no fundo do grupo acaba sendo atacada e mordida no ombro. As crianças, que estavam correndo por suas vidas, chamam preocupadas pela senhorita Tan. Porém, em seu auxílio, aparece um outro cara para salvá-la, Li Zilin, Punhos de Fogo, que, com suas habilidades sobrenaturais de fogo, desfere vários golpes no ratão, transformando-o em rato assado. Zilin pega a senhorita Tan em seus braços enquanto fala para as crianças continuarem correndo. Mas, pelo seu descuido, ele estava prestes a ter sua cabeça se tornando jantar de rato. Para sua sorte, seu salvador aparece no último instante, envolvendo os ratos com suas correntes. Num rápido ataque, ele fatia os ratos gigantes enquanto grita, mandando todos eles saírem dali o mais rápido possível. Voltando à luta, Tianxing chama suas correntes de volta e usa uma nova habilidade, chamando argolas fantasmagóricas. Então é explicado que as correntes, ao serem usadas, prendem as almas dos ghouls, e no fim, são absorvidas por essas argolas, o que faz dessas argolas fantasmagóricas armas perfeitas para matar espíritos malignos. Por fim, ele dá o comando para que as argolas acabem com os ratos. Com uma velocidade impressionante, uma chuva de argolas cai sobre o grande grupo de ratos, e em poucos segundos, cada um deles tinha uma argola presa no pescoço. Como comandado antes, elas começam a se fechar, fazendo várias cabeças rolarem por aí. Vendo a pilha de inimigos mortos, Tianxing percebe que com a colheita de hoje ele já consegue manifestar mais uma corrente fantasmagórica. Enquanto isso, lá atrás, Zilin estava impressionado com a força de Tianxing. Momentos mais tarde, as crianças estavam chorando perto da senhorita Tan, que aparentemente pegou uma leptospirose mutante e foi de F. Mas por outro lado Zilin aproveita esse momento para agradecer a Tianxing por tê-los salvo. Ele então se apresenta e conta que essas crianças com ele são alunos dele e da senhorita Tan. Mas, alguns dias atrás, as coisas mudaram quando o fim do mundo começou. Em desespero,
muitas pessoas fugiram da escola, ficando apenas eles lá. Cabisbaixo, ele fala que ainda não podia acreditar que a senhorita Tan estava morta. Tianxin também se apresenta, dando suas condolências, mas também para perguntar algo. Antes, ele tinha visto que Zilin podia criar fogo das suas mãos, e ele mostra sua habilidade, dizendo que é diferente graças a essas mãos. Por causa delas, ele nunca foi intimidado ou zombado. Ele então se lembra do que aconteceu e comenta que imaginava ser forte o suficiente para proteger a todos, mas no fim ele nem mesmo pôde ajudar seus companheiros. Zilin então pega as mãos de Tianxing e diz que presenciou do que ele é capaz de fazer, pois o poder dele era mesmo muito maior. Ele pede que, por favor, os lidere para que possam sobreviver a esse desastre. Zilin diz que agora só podem confiar nele e implora por ajuda, pois não tem poder o suficiente para proteger as crianças. Vendo as comoventes palavras do seu professor, as crianças ficam um pouco apreensivas. Tianxing, com seu grande coração, aceita ajudar todos e diz que vai ajudá-los nessa. Surpreso, Zilin pergunta se ele estava mesmo falando sério. Tianxing diz que é claro e que eles podiam confiar nele. Com um aperto de mão, ele diz que esse é seu dever afinal de contas, pois em horas como essas eles deveriam se ajudar. Zilin concorda, dizendo que de agora em diante está sob os cuidados do mestre Yi. Enquanto os novos membros estavam sendo recrutados, uma das pérolas começa a brilhar dentro da bolsa de Tianxing. Ele se perguntava o que estava acontecendo. Vendo as coisas de um outro ângulo, ele percebe que as pérolas espirituais deixadas pelos ratos estavam ressoando com a pérola da Zi. Isso faz Tianxing se perguntar se tem mais alguma coisa que ele não sabe sobre as pérolas vermelhas. Horas mais tarde, todos estavam de volta ao abrigo. Tianxing aproveita para apresentar Zilin e seus estudantes, contando que Zilin também é um sobrenatural, e pede que todos sejam legais com eles. Com a chegada dos novatos, o moreno e o loiro se aproximam para se apresentar. Logo após, Tianxing começa seu discurso no jutsu, dizendo a todos que nesses tempos difíceis, eles enfrentaram coisas terríveis. A civilização declinou ao fundo do poço, e a vida na Terra regrediu para a obscuridade e loucura. Ele seguramente podia afirmar que estavam enfrentando uma calamidade nunca antes vista pela humanidade. Mas, como sobreviventes, em prol de sua causa, eles devem ser mais determinados do que nunca. Esse desastre pode ter sido o fim para muitos, mas será a oportunidade para eles. O aparecimento de mais sobreviventes quer dizer que ainda tem esperança. De agora em diante, eles vão recrutar todos os sobreviventes que encontrarem e formar uma grande resistência, pois, contanto que fiquem juntos, ninguém poderá derrotá-los. Ao fim dessas palavras, o pessoal vai ao delírio, concordando com Tianxing. Porém, enquanto estavam em alto astral, um terremoto começa repentinamente. Olhando as coisas pelo lado de fora, podemos perceber que isso era devido à formação de um grande ciclone. Novamente, o livro dos céus sem palavras mostra que enquanto as estrelas se reúnem, a força desse mundo treme, e os céus vão se tornar um mar de terror, destruindo aqueles que não estão atentos. Um tempo se passa e podemos ver que agora várias pessoas começaram a manifestar seus poderes sobrenaturais. Xian faz uma observação ao perceber que, com o grande influxo de energia no mundo, todos estavam começando a desenvolver habilidades sobrenaturais. Enquanto isso, Tianxing, com uma rocha vermelha na mão, pensa que o motivo pelo qual a pérola espiritual vermelha reagiu com as pérolas da Zi era porque parece ter algo escondido dentro delas. O item na sua mão era prova disso. Essa era uma pedra das realidades alternativas, que, através do poder de absorção, poderia dar habilidade ao usuário de usar um portal para outra dimensão. Percebendo o poder de tal item, ele percebe que isso era realmente incrível, pois esse item é capaz de absorver tudo, até mesmo o livro dos céus sem palavras. Enquanto ele pensava, Ian se aproxima perguntando por que ele não estava comendo. Tianxing diz que não havia problema, já que não estava com fome ainda. Mas Ian, percebendo que Tianxing ainda estava tratando como se fosse uma criança, soca um pão na boca dele com força, irritada, dizendo que não é mais criança. Ela lembra Tianxing que ele é o último membro de sua família, e por isso ela não podia perdê-lo também. Sem muitas opções, Tianxing diz que vai comer. Depois de algum tempo,
o pessoal começa a fazer o inventário e percebe que seus suprimentos estavam acabando. Tianxing comenta que tinham comida para alimentar centenas de pessoas por um mês, mas, com o súbito aumento de pessoas, os suprimentos restantes não vão durar muito tempo. Mesmo assim, todos ali estavam vivos, e isso é o que realmente importava. Enquanto ele conversava, uma multidão de pessoas corre para a parte de fora, dizendo que o sol estava de volta. Chegando do lado de fora do prédio, realmente dava para ver algo brilhando intensamente no céu. Mas o estranho é que não era apenas um, mas sim uma incrível quantidade de estrelas. Isso os fez pensar se essas eram as incontáveis estrelas de todo o universo mencionadas no livro dos Céus Sem Palavras. Ziyan, confusa, pergunta o que estava acontecendo, pois aquelas coisas pareciam ser muito grandes. Mais do que isso, eram tantas estrelas que ela nem mesmo conseguia contar. Porém, Tianxing já sabia que essas tais estrelas estavam encapsulando toda a imaginação e fantasias criadas a partir dos pensamentos dos seres do mundo real. Cada uma dessas estrelas representava um mundo imaginário, sendo ele de um livro, filme, eventos históricos ou até mesmo guerras antigas. Assim como o livro disse antes, os céus não suportaram os pensamentos dessas fantasias e as tornaram realidade. Depois dessa breve análise, sua consciência começa a ficar meio leve, ao ponto dele perder a consciência. Ele acorda momentos mais tarde, se perguntando por que se sentia tão leve. A resposta estava bem diante dele, já que todos estavam flutuando no ar. Sem perder tempo, ele já tenta acordar a todos, gritando por seus nomes. Ziyan, junto das outras meninas, são as primeiras a acordar e perceber que estavam flutuando. Shuerou pede para Tianxing ver o livro dos Céus Sem Palavras. No livro, dizia que no sexto dia apenas aqueles que foram os mais aptos sobreviverão, e a terra irá poupá-los. Milhões de tesouros então iluminarão os céus, e aqueles que sobreviverem irão prosperar. Tianxing decifra essa mensagem facilmente, dizendo que, caso sobrevivam a esse desastre, os céus irão recompensá-los com suas bênçãos. Nesse mesmo momento, uma amiga de Ziyan aponta para o alto, pedindo para que todos olhem. A atenção de todos é puxada para algo que estava nos céus acima deles, e não era para menos, já que uma enorme fissura estava emanando feixes de luz. Tianxing percebe que aquilo, sem dúvidas, são as bênçãos que o livro dos Céus Sem Palavras mencionou, e manda a todos pegarem o máximo de tesouros possível. Os itens então começam a chover sobre o pessoal, e todos tentam ao máximo pegar os itens milagrosos. Tianxing, sem conseguir mais se segurar, decide não pegar leve e já chama logo suas correntes fantasmagóricas. Ainda no ar, ele pensa que, depois de meses de cultivo, conseguiu criar 5 correntes fantasmagóricas, e cada uma delas podia se dividir em 81 argolas, um total de 405 argolas, ou melhor dizendo, 405 itens pegos por segundo. Enquanto Tianxing estava literalmente fazendo a limpa nos itens caindo do céu, sua irmã chama sua atenção para as estrelas. E Tianxing vê que as estrelas no céu começaram a cair sobre eles. As várias estrelas começam a atingir o planeta Terra, mas inesperadamente nenhum dano parece ser causado, sendo mais semelhante a gotas de chuva caindo sobre o chão. O mesmo se repete por todo o globo, atingindo qualquer parte do mundo. Porém, um dos sobreviventes parecia estar em sérios apuros nesse momento, pois uma das estrelas estava vindo bem em sua direção. Sem poder se mover muito por estar literalmente flutuando no ar, ele tenta se proteger com os braços, mas inesperadamente a estrela passa por ele sem lhe causar qualquer dano, indo em direção ao solo. Percebendo o que estava acontecendo, alguém comenta que não era bem como uma colisão, mas mais semelhante à Terra estar absorvendo as estrelas. Vendo a quantidade absurda de estrelas, Tianxing se perguntava o quanto a Terra cresceria depois disso. Mesmo que isso ainda seja algo estranho, ele estava maravilhado, pois isso era a coisa mais espetacular que ele tinha visto em sua vida. Mas a pergunta que ficava era se esse evento criaria mais monstros e ghouls. Curioso, ele se volta para o livro dos Céus Sem Palavras, que mostra outra mensagem dizendo que o 7º dia do Armagedon era o dia das obsessões. O mundo dos sonhos, junto da terra do engano e da verdade, vai se fundir permanentemente em um só. Porém, enquanto ele está distraído, Ian chama pela atenção de seu irmão, pois naquelas estrelas tinham pessoas.
Olhando mais de perto, era possível ver a imagem do Rei Macaco, da história Jornada para o Oeste, assim como também uma lápide, ou melhor dizendo, a tumba de Lian Shambo e Ju Yigtai. Tianxing explica que aquilo são só mundos gerados pelas obsessões e imaginação, como dito pelo livro dos céus sem palavras. A garota pergunta se isso significava que toda ficção se tornou realidade, e Tianxing diz que ela estava certa, mas não era apenas isso. Isso se aplicava também para momentos do passado ou mesmo para dinastias e versões alternativas desse mundo. Podia ser possível que agora existam até mesmo magos e feiticeiros andando pelo mundo. Enquanto ele falava, mais e mais realidades começavam a se misturar com a Terra. Vendo a convergência completa prestes a terminar, Tianxing diz que agora eles estão entrando em uma era de magia e feitiçaria. Com a convergência finalizada, uma voz então diz que agora a ficção tinha se tornado realidade, e todos se perguntam de onde vinha a voz. A voz então diz que 10.000 mundos foram combinados em um só, e diz que essa é uma nova era para a humanidade, uma era de eternidade, e esse novo mundo será a nova ordem, sendo conhecido como Reino Eterno. Xian fica confusa com essa coisa de Reino Eterno, e pergunta a Tianxing se eles ainda estavam na Terra. Mas ele diz que a Terra que eles conheciam já não existe mais, pois depois da convergência esse mundo agora se tornou o Reino Eterno. A voz então continua e diz que a antiga era acabou e uma nova ordem começou, e agora os sobreviventes do antigo mundo se tornarão os filhos dos novos céus. Tianxing se pergunta se essa voz estava se referindo a eles como os filhos dos novos céus, mas nesse mesmo momento a gravidade do planeta retorna ao normal, fazendo todos caírem para uma morte certa. O pessoal, em desespero, já pensava que iriam morrer espatifados no chão, mas Ian estava mais preocupada com seu irmão. Sem perder mais tempo, ele usou as correntes fantasmagóricas e diz que eles não precisam temer, pois a profecia dos céus não vai deixá-los morrer. Tianxing já avisa para que eles segurem firme, caso contrário serão levados para outro mundo. Ao fim dessas palavras, uma enorme mão dourada aparece no céu de repente, em um rápido movimento, ela pega alguns dos sobreviventes e os leva para outra dimensão. A amiga de Xian se perguntava que merda era essa, pois tinham mãos gigantes levando pessoas aleatoriamente. Tianxing responde que essas são seitas representantes de seus mundos, e agora eles estão lutando para pegar os melhores sobreviventes. Ele comenta que eles são sobrenaturais com grande sorte e com certeza nenhum mundo seria idiota de ignorá-los. O objetivo dessas seitas é conseguir bons lutadores para fortalecer e manter seu poder e autoridade. Porém, enquanto Tianxing está explicando, uma grande mão azul vinha na direção deles. Vendo aquela coisa se aproximando, Tianxing estava com medo, já que não conseguia lutar direito em pleno ar. Mas antes que a mão azul pudesse pegá-los, outra mão dourada aparece, mandando a mão azul para longe enquanto vai na direção dos sobreviventes. Dessa vez, Tianxing não pôde fazer nada, pois nem mesmo suas correntes puderam segurar as garotas. Sua irmã chorava em desespero, gritando por Tianxing, mas ela ainda continuava sendo afastada. Tianxing chamava por ela com todas as forças, mas nada adiantava, já que ele estava impotente contra aquilo. Tianxing via as correntes serem quebradas enquanto ele e todas as outras caíam direto para o chão. Momentos mais tarde, somos vistos na mesma situação do primeiro capítulo, onde Tianxing estava segurando sua irmã. Ele pensava que jurou protegê-la e, acima de tudo, eles sobreviveram a todos os 7 dias do Armagedon, passando por todos os tipos de calamidades imagináveis. Mesmo assim, nunca se separaram. Enquanto as mãos vinham em sua direção, ele se perguntava por que isso estava acontecendo, pois esses seres os estavam tratando como meros brinquedos para serem escolhidos ao seu bel prazer. Vendo sua irmã sendo levada, Tianxing não podia fazer nada a não ser assistir tudo aquilo acontecer. Enquanto ele se perguntava por que eles tinham que passar por tudo isso, sua irmã é levada para outra dimensão. No limite, ele grita por sua irmã enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos. Nesse momento de desespero, ele se lembra de seus momentos com sua irmã durante os dias no Armagedon. Ele se lembra de tudo que passou com sua família, do carinho que recebeu, e do quanto ele se dedicou para devolver esse carinho tentando protegê-la. Mas seus esforços ainda não adiantaram e, no fim, ela ainda foi levada bem diante de seus olhos.
Com o ódio tomando conta de seu coração, ele manda esse mundo ir à merda e, sacando sua espada, diz que se esses merdas fizerem alguma coisa com sua irmã, a morte será a menor de suas preocupações. Partindo para revidar, ele diz que mesmo que tenha que matar todos no futuro, ou que tenha que dividir os céus, ele com certeza vai recuperar sua irmã. Algum tempo se passa e estamos agora em uma grandiosa paisagem verde, por onde os pássaros voam. Tianxing, que há pouco estava inconsciente, recupera seus sentidos e percebe uma forte dor em seu peito. Ao olhar melhor, ele percebe um velhinho de barba longa surpreso por ele ter acordado. A primeira coisa que Tianxing faz é perguntar onde eles estão, mas o velho também não faz a mínima ideia, pois ele simplesmente acordou nesse lugar hoje cedo e percebeu que estava em um lugar que nunca viu antes. Estranhamente, as pessoas aqui estavam vestindo roupas chiques, e, além disso, haviam monstros assustadores de pele esverdeada rastejando próximo desse lugar. Todos ali estavam assustados com o ambiente e essas novas ameaças. Ouvindo a explicação do velhote, não restava dúvidas, pois Tianxing agora estava no Reino Eterno. O velho manda que ele fique parado, pois irá checar seu pulso para ver se já tinha se recuperado de suas feridas. Tianxing agradece e já pergunta se ele tinha visto uma garota com roupas estranhas como as dele. O velho para pensar um pouco e diz que, mais cedo, muitas pessoas começaram a aparecer, mas não havia mulheres entre elas, apenas homens. E fala que a pessoa que Tianxing possa estar procurando não esteja aqui. Agora, finalmente cai a ficha para Tianxing que sua querida Zia não estava ali. De repente, começa uma correria e as pessoas começam a gritar que os monstros estavam vindo, mandando todos fugirem dali. Outro diz que dessa vez não são apenas os verdinhos, e realmente não eram verdes, tratava-se de um grande grupo de ratos gigantes. O velho manda Tianxing correr, pois esses monstros mataram muitas pessoas mais cedo, e os soldados, com o butico na mão, gritavam que os monstros devoradores de homens estavam de volta. Por um momento, Tianxing percebe o pessoal correndo sem rumo por suas vidas, e, logo atrás deles, uma enorme horda de monstros os acompanhava. De repente, Tianxing para de correr, o que assusta o velho, que perguntava se ele tinha ficado cansado. Tianxing não responde e apenas se solta do velhote, o que faz o senhor se perguntar o que ele estava fazendo. Tianxing, com a maior calma do mundo, pede que o velho não se preocupe, pois ele estava ciente de seus limites. Neste momento, não existe absolutamente nenhum problema com ele. Com o uso de suas habilidades sobrenaturais, ele chama por suas correntes fantasmagóricas, enquanto elas estavam em pleno ar, já utiliza as argolas fantasmagóricas, fazendo as correntes se dividirem. Com os grilhões separados, Tianxing os envia até a enorme horda de monstros, que começam a ser consumidos no mesmo instante. Enquanto isso, um grupo de homens de vermelho estava impressionado com as habilidades de Tianxing, mas o gordinho mais à frente estava curioso com como Tianxing estava manifestando correntes do ar. Tianxing, se virando, diz que, se eles não quiserem continuar fugindo, era melhor virem e ajudá-lo. Sacando sua espada, ele diz que esses monstros estão em todo lugar e eles podem até sobreviver agora, mas não podem fugir da realidade para sempre. Pois, se forem atacados mais uma vez, podem acabar sendo aniquilados. Eles não se conhecem e podem até mesmo ter vindo de eras diferentes, mas, se juntarem forças, podem ter uma chance de sobreviver. Grita que, mesmo que eles morram, não devem temer esses monstros de merda, e fala para que lutem por suas vidas. O gordinho já fica cheio de coragem novamente, e agora descobrimos que seu nome é Mendao. Ele diz que pode até ser um bandido, mas isso não significava que ele era um covarde, e hoje ele iria lutar por sua vida. Seu pessoal também se prontifica a lutar. Com as armas em mão, os guerreiros esperançosos entram em combate contra os monstros, e, com a moral do pessoal em alta, o exército improvisado mostrava que podia lutar de forma honrada. Vendo que o pessoal estava se saindo bem, Tianxing podia respirar um pouco mais aliviado pelas coisas estarem dando certo. O conflito com os monstros já estava durando um bom tempo, com o lado dos humanos tendo certa dificuldade. Por mais que eles lutassem bem, a falta de estamina e pessoal estava se mostrando um problema. Com um dos soldados caído, ele dizia suas últimas palavras, pois não tinha qualquer arrependimento em sua vida e morreu honrosamente no campo de batalha.
Ele chama os monstros, dizendo que não tem medo deles. Vendo a situação dos soldados, Tianxing se perguntava como diabos esses monstros ainda estavam atacando, pois estavam surgindo ainda mais deles. Porém, enquanto ele estava distraído, acabou tomando um ataque sorrateiro de um dos monstros direto no abdômen. Depois de levar o primeiro golpe, Tianxing acabou deixando sua espada cair, ficando desprotegido no chão. Ele até tentou se levantar, mas com esse corte feio na sua barriga seria o mesmo que uma sentença de morte. Mas, quando tudo parecia perdido, um desconhecido arremessa um machado na cabeça do monstro. As criaturas imediatamente se põem em alerta, e Tianxing, olhando para o lado, fica feliz, pois as pessoas que provavelmente eram civis antes do mundo mudar estavam de volta para lutar junto deles. O pessoal se mostrava bem empolgado para fazer uma verdadeira bagunça com esses monstros, e Tianxing podia ver alguma esperança para eles. Ele diz que, mesmo nesse mundo, terá que dar o seu máximo para se tornar o mais forte. Ele lembra de sua irmã e pede que Xian espere um pouco por ele, pois não importa quais desafios ou monstros apareçam, porque nem mesmo os céus serão capazes de pará-lo. Depois de mais pessoas se juntarem, os monstros começaram a levar a pior, mas ainda assim a luta estava bem acirrada. O pessoal discutia que os monstros pareciam estar ficando cansados, e outra pessoa concorda, dizendo que, se manterem as coisas assim, vão conseguir matar todas essas criaturas. Voltando até Tianxing, dava para ver que ele está com tudo novamente, fatiando os monstros e usando tudo que ele tem. Tianxing arremessa sua lança, mandando os monstros irem à merda, e com uma lançada ele faz um baita espetinho, mandando 2 monstros irem dessa para melhor. Horas mais tarde, o campo de batalha já estava forrado com os corpos de incontáveis criaturas, e Tianxing aproveita para perguntar quantas baixas o grupo teve. O gordinho passa o relatório, dizendo que perderam 10 guerreiros e 23 soldados, e nesse momento a maioria dos feridos estava sendo tratada. Ouvindo isso, Tianxing os parabeniza e diz que eles são pessoas muito corajosas pelo que fizeram. Tianxing então se apresenta e pergunta se poderia saber o nome do colega guerreiro à sua frente, e ele se apresenta como Wang Dao. Tianxing agradece ao gordinho Dao por ter recuperado os corpos de seus companheiros caídos, e pede que ele se lembre de enterrá-los fundo bastante para que o cheiro não atraia outros monstros. Eles apenas concordam e dizem, sim, senhor. O pessoal desamparado se perguntava o que deveriam fazer agora, e pedem que Tianxing, por favor, os lidere. Pensativo, Tianxing percebe que não estava esperando que o mundo eterno fosse cheio de perigos assim, e, para piorar a situação atual, a maioria deles estava em um estado vulnerável. Ele pensa que, se fortalecer os poderes deles, será benéfico para restaurar a ordem nesse mundo bagunçado. Tomando a decisão, ele aceita liderar todos, já que cada um deles resolveu tomar a iniciativa própria de escolhê-lo como seu líder, e, de agora em diante, eles lutariam juntos para conseguir sobreviver. Ouvindo isso, o pessoal já fica empolgado, pois, com a liderança do mestre Yi, tudo é possível. Um dos homens mais velhos se aproxima e diz a Tianxing que eles poderiam usar a carne desses monstros para resolver questões de alimentação, e dá a ideia de montarem uma guarnição no vale que estava localizado mais à frente. Apontando a direção, o velho explica que naquele lugar há apenas uma entrada e uma saída, tornando um lugar fácil de se defender e difícil de invadir. Tianxing se apressa em perguntar qual seria o nome do velhote, e ele se apresenta como Huang Shenyan, dizendo que é um prazer conhecê-lo. Tianxing imediatamente reconhece esse velhote Shenyan, ele era o famoso estudioso e sogro do lendário Zhu Jilian, o que faz a teoria que Tianxing tinha da ficção se fundir à realidade ser completamente verdadeira. Tianxing então diz que vai pedir ajuda do Sr. Shenyan para preparar a carne, e, tirando várias panelas do seu armazenamento, ele diz que eles devem preparar a refeição rápido e se moverem logo para o vale mais à frente. A galera vê as panelas literalmente surgindo do nada e já pensa que Tianxing era o deus das panelas. Um cara já salivava pensando em acender o fogo, e uma moça já estava ansiosa para mostrar seus dotes culinários. Enquanto isso, em um espaço mental, Tianxing estava pensativo, pois, por mais que ele não esteja com sua irmã, ela deve estar segura graças a uma das grandes seitas.
O objetivo dessas seitas era conseguir sobreviventes fortes de seu mundo que tinham uma boa sorte, e provavelmente devem estar os usando para obter ainda mais força para suas fileiras, o que faz Tianxing pensar se não haveria algo a mais nesse mundo que ele ainda não sabia. Porém, voltando aos ganhos dessa batalha, ele percebe que desta vez ganhou força bastante para manifestar mais uma de suas correntes, mas inesperadamente nenhum tesouro foi deixado desta vez, nem mesmo uma única pérola espiritual comum. O que fazia Tianxing questionar se esses monstros não eram mais seres espirituais, mas sim organismos vivos e reais. Ativando sua mudança dimensional, ele troca sua consciência para o espaço de armazenamento, pensando que não será mais capaz de acumular tesouros como antes. Mas isso não era um problema no momento, já que ele conseguiu muita coisa que pode ser útil para melhorar seu cultivo. Porém, enquanto ele estava olhando seus itens no espaço de armazenamento, ele percebe um estranho brilho, e, se aproximando, ele se perguntava o que diabos seria isso. Com um movimento de sua mão, ele puxa o item para si. Depois de ter o item brilhante em sua mão, ele percebe uma plaquinha escrita Ordem de Habitação de Platina, e imediatamente um conhecimento sobre o item começa a entrar em sua cabeça. Essa ordem de habitação dava ao usuário o poder de ordenar uma população, sendo possível criar um vilarejo com prosperidade e harmonia. Tianxing se assusta com essas lembranças repentinas, pois ele tinha certeza de que essa era sua primeira vez vendo uma ordem de habitação, o que faz ele pensar que talvez essa ordem de habilitação esteja se comunicando com ele. Tianxing também começa a se lembrar que as ordens de habitação podem ser divididas em 5 ranks diferentes: ferro, bronze, prata, ouro e platina. Possuir qualquer uma dessas ordens de habitação é o primeiro passo para se tornar um poderoso jogador dentro do mundo eterno. Com ela, pode ser criada uma pequena vila para os cidadãos, que posteriormente pode acabar se tornando um reino, e, para aqueles mais prósperos, pode se tornar um império. Olhando para a placa em sua mão, Tianxing percebe que tem uma placa do mais alto nível entre as ordens de habitação, e confiante diz que essa ordem de habitação será seu primeiro passo para estabelecer uma base no mundo eterno. Voltando ao mundo normal, Tianxing diz que passo a passo ele se tornará um grande líder novamente, e, com isso, ele aceitará muitos cidadãos. Isso vai se tornar sua força para buscar por sua irmã Zian Shuerou. Porém, enquanto ele estava feliz da vida fazendo seus planos futuros, um fenômeno estranho se inicia. Repentinamente, várias pessoas que também tinham uma ordem de habitação começaram a emitir suas vozes para todo o mundo, os chamando para suas vilas, e Tianxing fala que também sabe disso, pois assim que a ordem é usada um tipo de anúncio será emitido por todo o mundo. O pessoal estava completamente surpreso, pois uma das grandes figuras do passado, Liu Beng, também tinha se pronunciado. Mas outro comenta que o mais estranho é eles estarem ouvindo vozes do nada. Tianxing também reconhece Liu Beng, e pensa que não tinha nada de errado, já que ele era um homem muito sábio. Então, claramente, ele receberia uma ordem de habitação de platina. Depois daquilo, incontáveis nomes famosos das antigas lendas e livros começaram a fazer seus anúncios, e, vendo que cada um estava mais desesperado ainda por habitantes, Tianxing dava risada, pois os senhores da guerra estavam lutando pelo poder novamente, e isso sem dúvidas era algo interessante. Tianxing diz que seria um prazer ser capaz de lutar com tais pessoas, ou melhor dizendo, com essas lendas. Olhando a geografia do vale, Tianxing percebe que ele é como uma bacia, fácil de proteger e difícil de invadir, sem contar que, além de ser um lugar com uma bela paisagem, também havia um lago próximo. Pelo jeito do solo, essa se tratava de uma terra bem fértil, sendo um lugar bem apropriado para um vilarejo. Com um lugar assim, as pessoas não poderiam reclamar. Indo à frente do grupo, Tianxing pede 1 minuto da atenção de todos. Ele começa falando que, neste momento, estão enfrentando uma situação onde pessoas de vários mundos foram trazidas para cá, e o mesmo vale para os grandes talentos e os respectivos líderes de suas eras. Porém, aqui nessas terras, todos são iguais e todos têm os mesmos objetivos em comum. Ele declara que, hoje, eles devem construir um vilarejo no vale à frente, esse será o local de sua nova casa, um vilarejo para todos. O pessoal, surpreso, se perguntava se teriam que começar a construir as casas agora, mas Tianxing diz que eles não vão ter que mover um dedo para construir, pois o toque em suas mãos era uma ordem de habitação de platina.
com ela, seria possível erguer um vilarejo automaticamente. Ele diz a todos que, com seu vilarejo construído, eles finalmente terão a base para se estabelecer e prosperar nessas terras estranhas. Sabendo dessa notícia incrível, o pessoal fica animado em poder ter um canto para chamar de casa, e Tianxing anuncia que o nome desse vilarejo será Vilarejo Xuanhuang. Com a ideia lançada, todos começam a andar na direção de onde seria o local de construção do vilarejo. Chegando lá, Tianxing saca uma faca e faz um pequeno corte em sua mão. Assim que as gotas de sangue encostam no token, ele imediatamente se ilumina, emitindo um brilho para o alto, como se sinalizasse que reconheceu o local onde será o vilarejo. Com um tom autoritário, Tianxing anuncia que criará o vilarejo Xuanhuang hoje, e que, não importa quem venha, mesmo nesse caos ele os tratará com igualdade para que possam coexistir juntos, buscando construir um novo lar para todos. Ele pede que aqueles com grande força se juntem a eles, prometendo fornecer proteção e prosperidade. Vendo tal cena, todos estavam hipnotizados, pois, assim como os grandes nomes da história, Tianxing também estava invocando uma cidade, fazendo-os se perguntarem se Tianxing também era um imperador em sua época. A cena então nos leva para outro lugar, onde um homem sentado percebe que esse tal Yi Tianxing não parecia ser um fracote. Porém, mesmo que tenha que recomeçar as coisas de um ponto humilde, ele estava determinado a reconstruir a dinastia Han. Esse homem era Liu Beng, o imperador e fundador da dinastia Han, que viveu por volta de 256 a 119 a.C. Indo para outra localização, podemos ver mais uma pessoa comentando sobre Xuanhuang e esse tal Yi Tianxing, que parecia feroz, mas ainda assim não seria o suficiente para derrotá-lo. Esse homem é o imperador Taizu de Song, que viveu entre os anos de 927 a 976 d.C. Voltando ao local onde seria o vilarejo, uma construção começa a literalmente brotar do chão. Na frente de todos agora estava um enorme portão de madeira que dava acesso à vila. O velhote diz que o Sr. Yi era como um filho de Deus, e o gordinho da U concorda, dizendo que era mesmo incrível. Em comoção diante da entrada, Tianxing diz que esta será a nova casa deles a partir de hoje, e que eles devem permanecer solidários para que possam lutar sempre para proteger seu lar nesse mundo caótico. O primeiro a fazer qualquer coisa é o gordinho da U, se ajoelhando, dizendo que certa vez sua mãe o avisou que em tempos difíceis ele deveria ser leal à pessoa certa. Ele diz que, a partir de hoje, estará às ordens do chefe da Vila Li, e que Xuanhuang será sua nova casa. De agora em diante, ele estaria disposto a ajudar em qualquer problema que surgisse no futuro. Acompanhando, todas as outras pessoas dizem o mesmo, jurando sua lealdade ao líder da Vila Yi. Erguendo sua mão, Tianxing declara que não importa de que raça ou gênero a pessoa seja, pois de hoje em diante todos eles serão parte do povo de Xuanhuang. E todas as pessoas gritavam um salve para grande Xuanhuang, que agora seria seu lar. Tianxing chama pelo Sr. Huang e pergunta se ele poderia ajudá-lo a reunir pessoas para limpar algumas árvores e construir mais habitações. Ele também pede que distribua os recursos para que seja possível confeccionar roupas e outros itens de uso diário. O Sr. Huang, se curvando, diz que ficará feliz em ajudar o líder do vilarejo. Tianxing pede que ele espere, pois também tinha outro favor a pedir. Ele pede que o Sr. Huang avalie as pessoas com habilidades especiais, pois eles precisam de todos os tipos de talentos diferentes para seu vilarejo. O velho diz que já estava pensando em fazer isso, e, saindo, Tianxing diz que irá confiar essa importante tarefa ao Sr. Huang. Olhando uma das construções, Tianxing chega à conclusão de que essas são apenas edificações básicas, e que eles terão que fazer certas modificações para que possam usá-las de maneira adequada. Olhando para o estado do mundo, Tianxing percebe que, por mais que ele seja novo, ainda parece uma era antiga. Já mudando suas roupas, ele diz que precisa de vestimentas adequadas para um lugar como esse, e, mudando para uma roupa bem estilosa, ele diz que essa aqui servirá por enquanto. Assim que ele adentra um dos edifícios, percebe que algo se ativou repentinamente, pois um brilho surgiu dentro da casa. Ele então é levado para um tipo de espaço mental, onde o livro dos céus sem palavras aparece sozinho. O livro então avisa que os céus abençoaram essa terra com estabilidade e riqueza, para que assim prospere e tenha sucesso. A carpa dourada simboliza o espírito da sorte, e ela reconheceu Tianxing como seu mestre.
Um vilarejo de sorte certamente seria iluminado pelos céus. Vendo isso, Tianxing chega à conclusão de que os céus estavam dando um guia sobre o método de como conseguir a iluminação, ou seja, o vilarejo irá se tornar uma grande cidade daqui em diante. Ele percebe que, com essa dica, seu vilarejo precisará atrair o máximo de visitantes e habitantes, pois, caso sua população aumente, sua sorte combinada irá encher a piscina celestial, garantindo crescimento e desenvolvimento para seu vilarejo. Voltando para o lado de fora, ele pensa que, mesmo que Xuan Huang tenha mais de 1000 pessoas, apenas o gordinho Dao e o Sr. Huang se destacaram, e somente eles dois não são o suficiente para a prosperidade do vilarejo. Ele pensa que tem que encontrar um método para se fortalecer, para assim poder provar seu valor em meio a esse mundo caótico. Tianxing, pensativo, percebe que o velho Huang não fez nada de impressionante ainda, e chega à conclusão de que ele talvez esteja escondendo suas verdadeiras habilidades. As histórias contavam que Huang Changyan foi conhecido por ser uma das poucas pessoas que conseguia quebrar um arranjo de batalha de 8 trigramas, e um gênio como ele certamente não vai jurar lealdade a alguém tão facilmente. Mas, por mais que isso seja difícil, Tianxing ainda estava em posse de um item que talvez possa chamar a atenção do velho Huang. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, um dos soldados vem às pressas avisar que uma criatura voadora estranha estava se aproximando. Ele fala que, no caminho até aqui, esse monstro já matou algumas pessoas. E Tianxing se assusta com a notícia. Chegando ao local onde o ataque do monstro alado estava acontecendo, as pessoas em volta estavam correndo por suas vidas enquanto procuravam um lugar para se esconder. Finalmente vemos que o monstro em questão era um dinossauro, mais especificamente um Quetzalcoatlus, que viveu durante o período Cretáceo, sendo o maior animal alado conhecido. Em suas garras, agora, estava uma garotinha de muita má sorte. Lá de baixo, sua mãe via aquela cena horrível acontecendo enquanto pedia para alguém salvar sua filha. Lá no alto, a garotinha se debatia nas garras da criatura, implorando por ajuda, mas, para manter sua presa quieta, o dinossauro resolveu começar a comer ali mesmo, fazendo todos presenciarem aquela cena horrível. O pessoal corria em desespero, dizendo que mais uma pessoa morreu, e Tianxing se perguntava de onde um maldito monstro como esse tinha saído e como ele ousava atacar Xuan Huang. A criatura continuava a devorar sua presa, e, aos sons da carne se despedaçando, a mãe, em desespero, gritava por sua filha. Vendo isso, Tianxing rapidamente puxa um arco de seu inventário, chamando o dinossauro de bastardo maldito enquanto pergunta como ele ousava ferir os cidadãos de Xuan Huang. Ele dispara a flecha na criatura, porém, de maneira inesperada, não surte qualquer efeito sobre a criatura. Percebendo a força da pele dessa coisa, Tianxing percebe que não é forte o bastante, mas ele nem teve a menor chance de pensar em algo, pois o dinossauro já estava disparando uma rajada de ataques. Vendo esse súbito ataque vindo desse bicho, os soldados nem mesmo tinham reação, e Tianxing, dando a ordem, diz que eles não são páreos para essa coisa, e pede que se afastem. Com uma maestria incrível, Tianxing começa a receber os ataques e a repeli-los com sua espada. Porém, por mais que ele conseguisse desviar dos ataques, não significava que as coisas eram fáceis. Cansado de só apanhar, Tianxing decide usar suas correntes fantasmagóricas para combater poder com poder, e, num instante, as correntes já estavam imobilizando a grande criatura alada. Preparando-se, Tianxing tira uma de suas lanças do inventário, dizendo que quer que esse maldito saiba que ferir qualquer um dos cidadãos de Xuan Huang é o mesmo que assinar sua sentença de morte. Com a lança sendo arremessada, o dinossauro se torna um espetinho gigante, e dá para ver que hoje eles comerão carne de lagarto pré-histórico. O velho Huang, surpreso, comenta que o mestre se parece com um filho dos deuses por conseguir matar aquela criatura, e os demais diziam que seu líder era o melhor. Com suas últimas forças, o dinossauro maldito solta um rugido poderoso enquanto avança na direção de Tianxing. Ele percebe que essa coisa está tentando levá-lo junto para a próxima vida, e, com os olhos arregalados, pensava que tinha que recolher suas correntes antes que essa coisa o acertasse, mas não havia mais tempo, e, no fim, ele foi atingido em cheio pelo ataque kamikaze do dinossauro. Tianxing foi arremessado fortemente para trás, mas, por sorte, ainda conseguiu reduzir um pouco os danos, enquanto o dinossauro caía de bico no chão, como uma aeronave recém-abatida.
Surpreso com tal atitude do dinossauro, Tianxing comenta que não era à toa que esse cara era do topo da cadeia alimentar de sua era. Mas a pergunta que ficava era como um dinossauro de um período tão longínquo conseguiu alcançar a iluminação divina e despertar poderes sobrenaturais. Olhando para esse bicho, Tianxing diz que é inacreditável que ele pudesse até mesmo disparar bolas de fogo de sua garganta. Pensando bem, ele percebe que esse com certeza não é o único monstro por aí que tem poderes horrendos como esse, e se esse for realmente o caso, então eles estavam entrando em um período de caos e destruição. Depois desse incidente, o gordinho da U vem às pessoas perguntando se o chefe estava bem. Tianxing responde que estava bem, e que a criatura alada agora estava morta. Aproveitando, ele também conta que essa criatura se tratava de um Quetzalcoatlus, um monstro dos tempos antigos que foi um dos maiores predadores de sua era, e diz que, pelo fato dessa coisa ter poderes mágicos, seria impossível para um guerreiro normal lidar com ela. Isso deixa o gordinho da U irritado, pois, mesmo que seja o segundo em comando em Xuanhuang, ele ainda era um inútil contra esses monstros. Sem pensar duas vezes, ele se ajoelha e pede ajuda do chefe para que compartilhe seus segredos de combate, pois se sente envergonhado que o chefe da vila tenha que lidar com esses problemas sozinho. Ele diz que, se não puder lutar contra os monstros ao lado do chefe, então não havia diferença entre ele e um cidadão comum. Sorridente, Tianxing diz que Dao não precisava se preocupar, e diz que já estava pensando em ensiná-los isso mesmo se não tivessem pedido. Contanto que trabalhem duro, todos serão capazes de adquirir fortes poderes, e, com uma notícia dessas, o gordinho da U apenas agradece ao líder Tianxing. Erguendo a mão, Tianxing começa a dizer que conhece técnicas que vão do básico ao avançado. Porém, praticar uma técnica avançada não significa que será de grande ajuda na luta contra os novos inimigos. Em sua mão surge um livro cinza, que ele apresenta como a técnica do sangue de ferro, um livro de habilidades perfeito para guerreiros e soldados, em especial para combatentes veteranos que acumularam grandes níveis de força e determinação. Tianxing manda ele levar esse livro junto a outro conjunto de habilidades básicas que serão o alicerce para aprender técnicas avançadas. Tianxing então cria um brilho em sua mão, dizendo que irá construir um monastério nesse terreno vazio, assim todos eles poderão treinar os movimentos por conta própria. O gordinho da U agradece mais uma vez. E o velho Huang percebe que o mundo externo se transformou completamente em algo diferente, e diz que esses monstros são muito mais fortes que a maioria dos cidadãos. Tianxing diz que isso era verdade, mas, independente do que seja, qualquer um que ferir os cidadãos da cidade de Xuanhuang ele vai destruir. Tianxing então chama um dos soldados e pede que encontrem alguém para enterrar os mortos. E também pede que avisem o pessoal para que não se afastem tanto dos limites do vilarejo. O Sr. Huang, percebendo a complexidade da situação, diz a Tianxing que certamente mais criaturas como essa irão surgir. Ele acredita que devem reforçar as defesas da vila para evitar tragédias como essa de acontecer novamente. Tianxing concorda com o Sr. Huang e se lembra que tem um método para lidar com possíveis ameaças aéreas. Ele então tira duas pequenas torres de pedra de seu inventário, apresentando-as como torres de vigia defensivas. Ele as arremessa e diz que, uma vez que elas forem implantadas nas proximidades do vilarejo, eles poderiam se defender de qualquer ataque externo, seja de monstros ou pessoas. Uma enorme torre então surge do nada e Tianxing comenta que, mesmo elas tendo poder de fogo limitado, irão ajudar a neutralizar os problemas menores. Vendo o tamanho milagre, todos ficam maravilhados, dizendo que o mestre Li tem muitos truques na manga. Tianxing se vira e agradece aos dois homens que cuidavam dos feridos anteriormente, e pergunta quais são os seus nomes. Um deles se apresenta como Qiu, e o outro se apresenta como Wang. Tianxing então dá a notícia de que futuramente pretende construir uma clínica no vilarejo e ele gostaria de saber se os senhores estariam dispostos a trabalhar nela. Ambos concordam, dizendo que é o mínimo a se fazer depois de conseguir um bom lugar para se viver. Mudando o tópico, Tianxing agora fala que vai construir um monastério para armazenar os livros contendo feitiços e técnicas de combate que veio coletando até hoje. Todos estão permitidos a usá-los em sua meditação, mas apenas um livro por vez. Quanto ao local, o monastério será erguido entre as duas torres de defesa.
Com isso dito, mais uma construção instantânea é usada, criando uma grande cortina de fumaça que, ao se dispersar, revela uma enorme edificação no estilo oriental. Tianxing comenta que espera ver todos de Xuanhuan despertando seus poderes sobrenaturais, assim todos serão capazes de se defender e defender o vilarejo. Ele pede que todos tentem ao menos uma vez, e, sem questionar, todos da multidão concordam com Tianxing. Enquanto isso, o Sr. Huang estava boquiaberto, pensando que seus antigos conceitos devem ser revistos, pois do contrário se tornarão obsoletos. Além disso, o mestre que possui incontáveis tesouros, é um homem com incríveis habilidades de combate, ainda por cima, muito corajoso, mostrando até mesmo o carisma e a liderança de um grande general. Elogios à parte, Tianxing começa a subir em direção ao monastério recém-erguido. Já do lado de dentro, ele pensa que com o monastério eles terão um atrativo excelente para os recém-chegados e já pensa em armazenar cada um dos códices e livros de habilidades nesse lugar. Com um movimento de sua mão, vários livros voam de seu inventário e preenchem rapidamente as várias prateleiras. Olhando para os livros, ele tem a ideia de categorizá-los pela dificuldade, assim os cidadãos poderão usá-los com mais facilidade. O problema restante é não deixar que as técnicas armazenadas aqui vazem, mas ele já tem um plano para contornar isso. Ele então impõe uma regra sobre o monastério: de hoje em diante, aqueles que tentarem compartilhar as técnicas aprendidas aqui para o mal serão castigados pelos céus. Para aqueles que quiserem ler qualquer livro do monastério, devem fazer um juramento antes. Além disso, os livros devem ser usados para a meditação própria, do contrário, a única coisa que os aguarda é uma morte prematura. Com a chegada da noite, já era possível ver várias pessoas da vila se dirigindo para o monastério. Aqueles que iniciavam sua cultivação podiam ver os resultados imediatamente, comentando que podiam se sentir mais energizados depois de ler os livros dos feitiços sagrados. Mais adentro estava o Sr. Huang, impressionado com a quantidade incrível de livros armazenados dentro desse lugar. Logo atrás dele estava o gordinho Dao, todo empolgado, pois agora, com a ajuda do livro do Sangue de Ferro, ele vai poder aprender algumas habilidades para proteger o chefe da vila e os cidadãos. Ele tenta tocar os livros, mas uma barreira intercede, e ele se perguntava o porquê de estar sendo barrado. Ao se questionar, a barreira então responde que aqueles que querem ler os livros do monastério primeiro devem fazer um juramento mágico. Entendendo a situação, Dao bate no peito e jura por seu nome que nunca irá compartilhar nada aprendido nos livros de feitiços com outras pessoas. Caso não honre suas palavras, ele então cairá morto imediatamente. Com o juramento feito, o livro do Sangue de Ferro se ilumina, indo na direção de Dao. Olhando para sua palma, ele estava perplexo, pois não imaginava que o conteúdo do livro ficaria em sua mente assim que fizesse o juramento. O Sr. Huang percebe que Tianxing provavelmente fez isso com a intenção de que mais pessoas possam acessar o mesmo livro sem mais delongas. Olhando para aquela enorme parede de livros, ele se perguntava qual deles deveria escolher para aprender, mas não demora muito, pois, com uma passada de olho, ele percebe algo que lhe chama a atenção. Era um livro de capa vermelha com o título de Livro da Lealdade Absoluta, um livro de feitiços confucionistas que ensinam a abrigar o Qi positivo, um livro perfeito para iniciantes na meditação. Ele comenta que é realmente impressionante que um monastério como esse tenha um livro incrível desses. O Sr. Huang pensa que esse livro é realmente muito bom para um estudioso como ele, porém sente vergonha por não ser útil para as ambições do mestre Yi. Saindo do monastério, ele se perguntava como poderia pedir por tais privilégios como esse. Mudando para um outro quarto, Tianxing estava meditando, pensando que as coisas que fez com o monastério começaram a se mostrar efetivas. Agora só resta esperar e ver o quão efetivas serão. Indo para dentro de sua consciência, ele diz que durante esse período não planeja ser agradável para atrair pessoas, pois os bons talentos virão por conta própria. Isso não deve ser um problema, já que o monastério conta com uma rica quantidade de manuscritos e recursos. Parando para pensar, Tianxing percebe que, desde que a vila foi fundada, o ritmo de cultivo triplicou. Ele se pergunta se isso é por causa da energia que a vila fornece. Com essa vantagem, ele pensa em usar alguns elixires para purificar seu corpo, pois assim talvez possa ser possível que 2 dos 12 canais reguladores do corpo possam fluir.
Uma vez que isso esteja feito, será possível atingir um nível espiritual totalmente diferente através do feitiço dos dragões celestiais. Enquanto isso, somos levados até o lado de fora, mais precisamente onde estão as torres de proteção. Do meio dos arbustos surge um Rattata selvagem, pronto para uma batalha Pokémon. Mas, assim que eles dão as caras, são completamente obliterados pela torre de proteção. Com o amanhecer, uma enorme pilha de monstros estava amontoada na beira das torres de proteção. Vendo tantos, o pessoal que as recolhia estava impressionado que todos esses foram apenas da última noite. Outra pessoa comenta que agora não falta mais comida. Indo até o grupo de guardas, dava para vê-los impressionados que seu general Daú estava produzindo chama de seu corpo. Enquanto isso, em outra parte, as mulheres responsáveis pela comida estavam dando tudo de si no preparo de vários pratos. Chegando até Tianxing, uma pessoa vem até ele dizendo que, por ordem do Sr. Huang, ele reuniu informações dos residentes em Xuanhuang. Pegando o livro, Tianxing fala que aquilo não é nada mal, pois nesse livro descrevia até mesmo as habilidades que mais favoreciam cada um. Ele pergunta qual o nome dele, e o homem se apresenta como Jia Yukun, um personagem do Sonho da Câmara Vermelha. Nesse meio tempo em que eles conversavam, outro homem aparece dizendo que mais um monstro apareceu. Tianxing vai dar uma olhada primeiro e então pede que Daú se apresse em reunir os soldados e ir para lá. Chegando no local do avistamento, tinha apenas um buraco com sangue no chão. O pessoal em volta pergunta o que é esse cheiro horrível e se isso era por causa da densa coisa verde no chão. Mas outro se perguntava de onde veio esse sangue. Nesse momento, Tianxing chega às pressas e pergunta o que estava acontecendo. Um dos homens no local diz que era um monstro vermelho que cospe veneno corrosivo. Ele diz que um dos homens do grupo foi morto mais cedo depois que ele apareceu. Tianxing imediatamente se espanta com isso ser um inseto. Puxa o livro dos céus sem palavras e descobre que se trata de um Ankeg, um monstro saído direto de Dungeon and Dragons. Sendo um dos maiores predadores do solo, são criaturas ferozes que cospem veneno ácido, além de poder regenerar membros perdidos facilmente, e são conhecidos por se empenharem bem quando buscam vingança. Com essas especificações, Tianxing vê que essa coisa é uma verdadeira máquina de matar, e vê que terá que encontrar logo um jeito de matá-lo. Mas o problema agora é conseguir localizá-lo dentro desse complexo de túneis. E imagina que isso demandaria muito esforço e mão de obra, além do risco desse veneno corrosivo. Enquanto ele pensava num problema, outro grande problema vinha logo atrás, com uma moça desesperada dizendo que haviam piranhas no rio e que uma das mulheres que foram coletar água acabou se tornando comida de peixe. Tianxing, cerrando os dentes, diz que fundou a vila perto de um rio devido aos benefícios de se obter facilmente comida e água. Porém, agora, além do enorme problema com o Ankeg, tem essa provação das piranhas. Olhando meio melancólico, ele percebe que foi muito ingênuo ao achar que as coisas eram simples. Decidido, Tianxing dá a ordem para que Daú pegue alguns de seus homens e tapem o buraco no chão, não deixando que outros se aproximem. Daú concorda de imediato. Enquanto isso, Tianxing pede que os demais o sigam até o rio para saber o que realmente está acontecendo. Com um pequeno grupo de soldados, Tianxing diz que, mesmo que não possam lidar com o Ankeg agora, é totalmente possível exterminar as piranhas. Depois de algum tempo andando, eles finalmente chegam ao local, onde um grupo de mulheres os recebe em desespero. Chorando, uma delas diz que havia piranhas dentro do rio, e elas morderam o braço de outra garota, puxando-a para dentro da água. Em poucos segundos, tudo o que restava eram pedaços de roupas rasgadas. Tianxing então pede que elas voltem para o vilarejo por enquanto e que ninguém mais se aproxime do rio. O Sr. Huang comenta que esse mundo é muito perigoso, pois há pouco foram aterrorizados pelo Ankeg e agora surgiram piranhas no rio. Tianxing concorda e diz que é assim que as coisas são no mundo eterno, não há outra escolha senão lutar pela sobrevivência. É um lugar terrível, com os monstros mais terríveis e brutais que já existiram. Tianxing então pede que os soldados busquem muita madeira, cordas e algumas carcaças de monstros. Ele diz a todos que hoje vão exterminar todas as piranhas desse rio. Curioso, o Sr. Huang pergunta como eles deveriam matar as piranhas. Tianxing responde que vão atraí-las.
O Sr. Huang pergunta se precisará de sua ajuda, mas Tianxing o tranquiliza, dizendo para ele não se preocupar e que descanse por algumas horas. Enquanto isso, os soldados trazem consigo os materiais requisitados. Tianxing os parabeniza e diz para amarrarem as cordas nos pontaletes e colocarem as carcaças dos monstros na ponta da corda. Os soldados concordam e percebem a ideia de Tianxing. O Sr. Huang entende que Tianxing está querendo criar um tipo de vara de pescar para atrair as piranhas. Depois de alguns minutos, a engenhoca estava pronta, e os soldados avisam Tianxing. Ele então pede que desçam o corpo até a água e, quando as piranhas começarem a morder, devem puxá-lo de volta para fora. Eles concordam. O corpo de um goblin é rapidamente jogado na água e, aos poucos, começa a afundar. As piranhas rapidamente percebem a movimentação de algo na água junto ao cheiro de sangue e, movidas por seu instinto, começam a devorar a isca como peixes gigantes. Vendo isso, Tianxing manda que todos puxem a corda de volta. Fazendo força, os soldados puxam a vara de pesca para cima. Depois de uma certa insistência, a isca sai da água com várias piranhas grudadas nela. Trazendo a isca para a margem, várias piranhas enormes se soltam e começam a se debater no chão. O Sr. Huang olhava impressionado, pois Tianxing realmente conseguiu atrair as piranhas. Outro soldado avisa para se apressarem e não deixarem que voltem para o rio. Num rápido movimento, os soldados finalizam cada uma das piranhas. Tianxing então os avisa que essas piranhas podem ser úteis e pede que não desperdicem sua carne. Ele pensa que tem o item perfeito para saber se a carne dessa piranha era venenosa ou não. O item na sua mão é conhecido como a gema das iguarias, e uma vez consumida, poderá ajudar a melhorar o corpo do usuário. Segundo o livro dos Céus Sem Palavras, a gema das iguarias é um tesouro criado da imaginação e, uma vez consumida, criará o caldeirão dos grandes banquetes, um orifício no corpo pelo qual o consumo de comida aumenta a força do corpo, sendo capaz de também melhorar suas habilidades. Tianxing pensa que, se consumi-la, nunca mais precisará se preocupar com o que come. Sem pensar muito, ele então a come, pensando que não deveria perder essa chance. Porém, assim que a consome, ele fica com uma fome terrível, como se não comesse há dias. Checando o subconsciente, ele percebe algo novo do lado de dentro, e isso é o tal caldeirão dos grandes banquetes que foi criado dentro de seu corpo. Voltando para o lado de fora, Tianxing pede que cortem a carne da piranha para o jantar. O pessoal se perguntava se a carne dessa coisa era mesmo comestível, e outro comenta que comer piranha é muito bom. Tianxing comenta que é sim comestível e se lembra que os chineses comeram tantas lagostas que elas praticamente se extinguiram. Se podem comer até lagostas, que são uma espécie invasora, então piranhas não devem ser tão difíceis assim. Decidido, ele dá a ordem para os soldados usarem o mesmo método de pesca, e eles concordam de imediato. Tianxing então se vira e deduz que o pessoal esteja com muita fome, e por isso hoje eles terão um banquete de peixe. Mas o pessoal olhava para isso desacreditado. Tianxing continua empolgado, dizendo que hoje todos vão comer piranha pelo bom trabalho que vem fazendo. Depois de algum tempo de pescaria, a pilha de piranhas estava ficando cada vez maior. Vendo isso, Tianxing percebe que as piranhas são até bem fáceis de capturar, e, caso tenha uma isca, é quase impossível não pegar uma. Se aproximando, o Sr. Huang comenta que o mestre Yi é uma pessoa muito inteligente, pois não apenas resolveu o problema das piranhas, como também as fez de alimento. Sem jeito, Tianxing agradece o elogio. Porém, o Sr. Huang diz que seria bom deixar algumas piranhas no rio, pois assim podem ter um suprimento estável de comida para os habitantes. Tianxing concorda, pois, mesmo que tenham várias piranhas aqui, se eliminarem muitas delas, sua fonte de comida fácil desaparecerá. Com isso em mente, Tianxing pede que tragam alguns baldes de metal para as mulheres. Assim, quando forem pegar água, as piranhas não serão capazes de feri-las novamente. O guarda confirma, e Tianxing pede que os demais descansem por hora e aguardem o banquete dessa noite. Com a chegada da noite, as piranhas já estavam limpas e prontas para irem à fogueira. Com o cheiro de peixe assado espalhando pelo ar, o pessoal já salivava de fome. Mas isso era apenas o começo, pois, além de espetinho de peixe, as moças também estavam preparando um enorme caldeirão de sopa.
Com o término da preparação, os peixes assados foram trazidos até Tianxing para ele provar. Sem muita espera, ele dá a primeira mordida em uma bela piranha assada. Ele percebe que a carne é muito macia e entende por que essa é considerada uma iguaria de alto nível. Sem mais delongas, ele começa a devorar um espetinho atrás do outro, como se fosse um dos filhos esfomeados das visitas. Quanto aos outros cidadãos, todos também aprovaram a carne de piranha, pois, além de saborosa, tinha poucos espinhos. Uma moça então vem até Tianxing e pede que ele não coma apenas o peixe, mas também beba um pouco da sopa. Tianxing aprova imediatamente e percebe que a sopa estava muito boa. Todo empolgado, ele diz que nunca vai esquecer essa refeição. Ele então se apressa e toma mais um pouco da sopa e, de tão satisfeito, acaba soltando um arroto. Depois da refeição, ele percebe que uma forte energia estava circulando em seu corpo, o que o fazia se perguntar se a gema estava mesmo funcionando. Entrando no espaço da mente, ele se lembra que o caldeirão dos grandes banquetes converte comida em qi. Com esse banquete de peixe, ele com certeza ganhou muito qi. Fechando os punhos, ele podia sentir que, mesmo que fosse apenas uma refeição, isso já lhe rendeu bons resultados, como se estivesse evoluindo para algo melhor. Voltando para o lado de fora, Tianxing pensava que essa habilidade não funcionaria muito bem, mas está provando o contrário agora. O Sr. Huang então se aproxima e pergunta a Tianxing qual é a opinião dele sobre esse mundo. Ele responde que isso é simplesmente o caos, mas precisamos do caos desenfreado, um lugar onde se pode perder a liberdade facilmente ou morrer sem nem mesmo saber quem foi. O Sr. Huang então pergunta se Tianxing deseja acabar com isso, mas ele diz que isso seria pedir demais e que tudo o que ele quer é manter o pessoal vivo o máximo de tempo possível. O Sr. Huang então entra num bom tópico, dizendo que precisam de muito mais pessoas se quiserem sobreviver de forma melhor nesse mundo. Ele diz que pode até ser velho, mas não está morto e pode muito bem ajudar a gerenciar o pessoal. Tianxing diz que, com essa vontade de ajudar, seria difícil recusar. Aproveita para dizer ao Sr. Huang que dentro do monastério havia um livro chamado Livro da Lealdade Absoluta e o recomenda, pois parece adequado para o Sr. Huang. Meio pego de surpresa, o Sr. Huang se pergunta se era o Livro da Lealdade Absoluta. Tianxing confirma, dizendo que o Sr. Huang será completamente capaz de meditar usando aquele livro, pois, afinal de contas, ele é perfeito para conseguir extrair o potencial total daquele livro. Depois de tantos elogios, o velho Huang fica sem graça e agradece a Tianxing pelo conselho, dizendo que dará o seu melhor pelo vilarejo. Vendo essa cena, o gordinho Dao diz que esse velhote é sincero em suas palavras. Apresado, o Sr. Huang sai, dizendo a Tianxing que vai ao monastério para começar seus estudos agora, e em outro momento eles se encontram de novo, e apenas se despedem. Se levantando, Tianxing percebe que o machucado em seu abdômen parece ter se curado completamente, e atribui essa melhora ao efeito do caldeirão dos grandes banquetes. Porém, enquanto estava pensativo, ele escuta o som de um sino tocando, significando que alguém na ravina estava com problemas. Tianxing chama o gordinho Dao às pressas e pede que ele reúna seus homens imediatamente e vá para a ravina. Ele aceita a missão de imediato. Minutos mais tarde, estamos com Tianxing na entrada da ravina. Ele pergunta qual era o problema, e o soldado aponta, respondendo que um grande grupo de ratos parece estar vindo em sua direção, parecendo estar com a intenção de atacá-los. Vendo o tamanho do problema, Tianxing se espanta e se pergunta como tantos deles surgiram de repente. Mas as coisas só ficam mais estranhas. Um forte tremor começa a balançar tudo, fazendo todos se perguntarem o que estava acontecendo. Então, uma enorme fenda surge no chão e inúmeros ratos começam a sair, cobertos com uma gosma verde. Depois de emergir, os ratos aos poucos perdem a força e caem no chão sem vida. Vendo isso, um soldado se pergunta se essas coisas estavam tentando cavar um túnel para atacar o vilarejo de surpresa. Mas Tianxing intervém, dizendo que eles pareciam estar fugindo de alguma coisa. O gordinho Dao se pergunta o que ele queria dizer com isso. Com o livro dos céus sem palavras em mãos, Tianxing diz que a coisa atrás dos ratos era um Ankig. Pelo comportamento dos ratos agora, Tianxing deduz que eles provavelmente encontraram o ninho do Ankig. Depois de irritado, acabaram sofrendo um ataque e a maior parte deles morreu.
Depois desse rápido pensamento, um tremor volta a acontecer nas proximidades, e de repente, um rato dourado enorme emerge do chão. Logo atrás dele vem o Ankh cheio de ódio e pronto para fazer desse rato brilhante seu lanche. Com tal cena, Tianxing percebe que sua dedução estava completamente certa e, para sua sorte, ele chegou bem na hora do show começar. Com um sorriso esperto, ele diz que vai precisar de um pouco de pipoca para ver isso, pois não importa qual deles morra, a vila vai se beneficiar dessa briga entre monstros. A briga entre os monstros começa com o primeiro movimento do rato dourado, que corre na direção do Ankh. Num rápido movimento, ele desfere cortes que apenas arranham a superfície das escamas. O Ankh, tentando repelir o rato, solta um jato de veneno bem na direção dele. Porém, mesmo com os jatos de veneno, não foi suficiente, pois a velocidade do rato se mostrou ainda maior. Depois de alguns poucos segundos, as feridas na carapaça do Ankh começam a se curar rapidamente. Mas, vendo isso, o rato não planeja deixar ele se curar e começa a disparar raios pelos olhos. O Ankh tenta se proteger com um contra-ataque de jato de veneno, porém o laser do rato se mostra mais poderoso e, num instante, o Ankh tem parte de seu abdômen completamente destruído por esse ataque. Mas, mesmo que o ataque não tenha atingido diretamente, os respingos ainda atingiram o maldito rato dourado. Se vendo em uma situação desvantajosa, o Ankh tenta fugir, voltando para a caverna de onde saiu. Mas Tianxing não planeja deixá-lo escapar assim tão facilmente e corre na direção dele. Com a espada em mão, Tianxing arremessa e, com um tiro de sorte, consegue acertar a cabeça do Ankh. Vitorioso, Tianxing diz que essa maldita lacraia pode até ter fugido da última vez, mas agora teve o que merecia. Ele então diz que os ratos, em boa parte, já foram dizimados pelo Ankh, restando poucos para serem exterminados. Entendendo a ordem, os soldados partem. Minutos depois, os soldados estavam aos poucos acabando com a enorme horda de ratos. Olhando para o corpo do rato dourado, Tianxing percebe que eles foram sortudos dessa vez, e puxando suas correntes, diz que se não fosse por essa pequena guerra entre monstros, eles com certeza teriam morrido. Agora que o destino do rato já foi decidido, só restava coletar seu espírito para melhorar as correntes fantasmagóricas. As correntes voam na direção do corpo do rato já sem vida, e dele seu espírito sai totalmente acorrentado. Depois de forçar um pouco, as correntes fantasmagóricas dispersam o espírito do rato e o absorvem. Após a absorção, Tianxing percebe que suas correntes atingiram um novo nível de pureza, mas ainda assim ele não tinha força suficiente para conseguir atingir um novo estado de pureza. Mais tarde, Tianxing vai até o Sr. Huang, que comenta sobre o inesperado acontecimento com os monstros. O Sr. Huang atribui isso à boa sorte do vilarejo Xuan Huang, e Tianxing concorda, mas também diz que isso se deve a eles também terem bons corações e boas mentes. Tianxing então dá a ideia ao Sr. Huang que seria bom erguer um muro em volta do vilarejo, pois em uma ocorrência futura como essa eles podem não ter tanta sorte novamente. O Sr. Huang diz que já tinha pensado nisso e que de antemão já tinha pedido para que os cidadãos começassem a reunir madeira, mas ele se preocupa que, mesmo assim, não seja o suficiente. O gordinho da U fala para o ancião que eles construíram esse vilarejo do nada, além de que já enfrentaram incontáveis desafios como esse antes. Tianxing complementa dizendo que o Sr. Huang pode se concentrar na construção do muro, que do resto eles cuidarão. O gordinho da U concorda, dizendo que nenhum monstro vai passar por eles. O tempo passa e, no decorrer dos dias, os soldados defenderam o vilarejo de vários monstros. Tianxing também fez sua parte, auxiliando nas caçadas aos monstros nos limites do vilarejo. Depois de um mês, a muralha finalmente estava completa, envolvendo todo o vilarejo. O gordinho da U diz ao chefe Li que terminaram a construção dos muros em volta do vilarejo. O Sr. Huang se aproxima e diz a Tianxing que eles podem até ter um ponto de apoio, mas para crescer e prosperar com certeza precisarão de mais. Tianxing questiona se ele estava falando do problema da população, e o Sr. Huang concorda, dizendo que precisarão de muito mais pessoas se quiserem dar os próximos passos. Eles podem até ter ganhado a batalha há um mês, mas ainda assim sofreram muitas baixas, tanto em cidadãos quanto em soldados.
Tianxing fala que também pensou nisso e que essa vila só pôde sobreviver graças aos cidadãos, e se eles puderem conseguir mais pessoas, certamente poderão se tornar ainda mais fortes. Mas, com o mundo do jeito que está, há muitos monstros bizarros, e por esse motivo, será difícil sair do vilarejo para se aventurar em terras longínquas. Inesperadamente, um pássaro gigantesco aparece sobrevoando a cidade. Para maior surpresa, ele estava carregando uma casa nas costas como se não fosse nada. Surpreso, Tianxing olhava para o céu junto do Sr. Huang, se perguntando o que era aquilo. Como chegou aqui no fim do vídeo e ainda não deixou seu gostei? Já vai deixando o like aqui embaixo se curtiu e quer uma continuação, e não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos aos 20.000 inscritos até o fim do ano. E é claro, não esqueça de deixar um comentário com perguntas ou o que acharam dessa obra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.